Estamos no ar. O podcast que vai mudar a sua mentalidade. Aqui temos negócios, temos network, temos família, temos cultura e temos muito aprendizado. Pode mudar, Aline? Não só pode como deve. Hoje nós estamos de abajures, né? A gente tá aqui de vasos? Não, dupla de vasos. Nós não somos uma dupla, nós somos um trio. Tem um vaso aqui atrás, ó, Miriam, que o nosso Rui não tirou só pra nos envergonhar. Olha que coisa maravilhosa. Mas nós estamos aqui com ela, que é incrível. Biomédica, esteticista, já fez o cabelo de muitas pessoas, mas agora se empodera sendo dona do próprio negócio. Ela é mãe e vou te dizer, pregadora. Eu costumava dizer lá no Queridinhas de Papai, quem esteve comigo no primeiro, segundo e terceiro processo, que as mulheres de coque estavam saindo da cozinha e ganhando o mundo. Veja bem, ela tirou o coque, cuidou do coque de muitas mulheres, soltou o cabelão e foi pro jogo da vida. Com vocês, nossa maravilhosa Ellen. Seja bem-vinda! Bem-vinda! Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês, né? Sou amiga da Miriam, né? Conheço a Miriam há muitos anos, né? Tô percebendo uma conexão aqui. Eu acho que eu acompanhei todo o processo da Miriam, então eu posso falar desde a época que ela fazia faculdade, então... A gente se encontrava às vezes e eram uns momentos no ônibus que a gente não dormia, porque geralmente o estudante faz o que no ônibus? Dorme, né? Verdade. E a gente, quando se encontrava, a gente não dormia, porque a gente ficava falando de planos, de coisas... Fofoqueiras natas, olha que lindo! Isso, mas a gente falava das nossas vidas, não da dos outros. E hoje eu vejo que muita coisa... tá se concluindo na vida dela, né? Que concretizou, né? De projetos na minha vida também, né? E eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Pra mim, tá sendo maravilhoso. A gente se apoia. A gente, mesmo não sendo amigas que se veem todos os dias, que falam todos os dias, mas nós nos apoiamos nas redes sociais, nos encontros, nos projetos novos. Inclusive, ela é minha amiga e minha cliente também. Olha que maravilhosidade. Ela fez o projeto da minha clínica. Olha, então, uma sendo cliente da outra é uma super conexão. Tô me sentindo um pouco rejeitada aqui. Acho que vou chorar, mas vou deixar pra depois, no final do episódio. Eu te convido, eu te indico uma esteticista maravilhosa. Na verdade, já indiquei, é porque ela tá sem tempo. Aí ela fica falando assim, não, a gente vai. Assim, a gente vai. Até o final deste episódio, nós vamos lançar na mesa o meu emagrecimento nas mãos da Ellen. Vamos ver o que vai acontecer. Antes de entrarmos aqui no ar, nós estávamos falando sobre Miriam se tornar uma arquiteta internacional. Gente, eu tô um nojo. Está alcançando outros continentes. Agora a África está aguardando. Dizem, Miriam, que quando a gente toca nas terras africanas, a terra canta. Eu tô doidinha pra ouvir a terra cantar quando nós chegarmos lá. Eu tô começando a ficar ansiosa. Eu estou gerando expectativa pra não ficar mal. Ellen, conta um pouquinho pra nós como é que foi o seu início de jornada, porque nós estamos aqui nos aventurando, né? Você disse que conhece a Miriam desde o começo. E eu imagino que você se assustou um pouco com o boom que ela deu nos últimos 2 anos, porque ela é outra pessoa, né? Quase que irreconhecível. Mas e o seu grande boom? Como é que se deu? Como foi o começo da sua jornada profissional? Conta um pouquinho pra nós. Então, eu fui cabeleireira por muitos anos. E, na realidade, eu fui uma cabeleireira autodidata. Eu aprendi a fazer as coisas. Eu fui fazer um curso de cabeleireiro porque eu precisava de um diploma. Eu já trabalhava, já fazia, e fui fazer o curso. E o meu sonho era ser terapeuta capilar, tricologista. Mas, na época, a faculdade era muito cara. E aí, eu vi que na faculdade de estética tinha o curso de... tinha uma matéria de terapia capilar. E eu falo que não foi eu que escolhi a estética. Foi a estética que me escolheu. Eu sempre falo isso. E quando eu comecei a estudar, eu me apaixonei. E eu era uma pessoa que eu não gostava de tocar em pessoas. Me fale mais. Eu tava falando sobre isso. A história vai ficando assim maravilhosa. Deus vai pegando. Porque assim, eu tive alguns problemas na infância, passei com psicólogo e tudo. Quando eu era cabeleireira, eu e a Miriam, a gente congregava na mesma igreja. Eu acho que a Miriam estava o dia que Deus me fez uma promessa. Que ele ia mudar a minha história, que eu ia aparecer na mídia, que quem tava lá, tava me vendo no dia, ter que marcar a hora pra falar comigo. Então, tudo isso foi dentro de uma promessa que Deus fez na minha vida. E nessa época, eu tava numa situação financeira terrível, assim, que eu não tinha dinheiro nem pra pegar um ônibus. E Deus falou que eu ia estudar, que ia mudar a minha vida. É só Deus, né? É coisa de doido, é sobre isso. E eu esqueci disso. E quando no dia que eu apresentei meu TCC na faculdade, eu me lembrei dessa promessa. E eu voltei pra casa chorando. Porque o que Deus tinha me prometido
estava se cumprindo naquele dia. Mas Deus tinha me prometido 2 diplomas. Há um tempo atrás, depois dessa profecia, eu recebi outra profecia. Que uma pessoa falou para mim que via 2 canudos na minha mão. E que o segundo canudo ia mudar a minha vida. Uau! E a minha faculdade de estética foi muito sofrida. Eu sofri a faculdade tipo, eu tive um divórcio no meio da faculdade. Foi um momento muito difícil, né? Meu casamento não foi um casamento legal. Eu saí do casamento doente, né? Eu tenho fotos na internet de como eu estava quando eu me separei. Eu acho que foi, inclusive, aquela foto que eu te Eu mostrei. fiquei horrorizada. Meu Deus. Eu que saí, mudança radical que você... Eu tava com mais de 110 quilos. Eu tava bem, assim, não me cuidava mesmo, sabe? Eu trabalhava... Tinha se anulado, Tinha me anulado. E eu, como eu sou uma pessoa que eu gosto de ler, a Miriam sabe, eu me interessei muito por essa área da psicologia e tal. E eu comecei a fazer terapia, né? Minha irmã tava passando com um psicólogo e eu procurei, não um psicólogo, né? Uma pessoa da área, e eu comecei a tratar minhas emoções. Legal. E eu vi que eu era uma pessoa dependente emocional, que eu tinha vários problemas que precisavam de cura. Que eu acho que às vezes, e aí eu comecei a ler livros e eu descobri que muitas vezes o seu problema financeiro tá ligado ao seu problema emocional. Eu sou prova viva de que não é muitas vezes, é sempre. Porque até comentei contigo nesse final de semana que eu sou uma cliente que não vai sempre, né? Eu já me brigaram comigo várias vezes aqui. Mas eu comentei que a minha empresa cresceu 500% só melhorando, assim, cuidando do meu lado emocional. Não é melhorando, é cuidando. É olhando para isso, para essas feridas. Então, assim, se cuidando do emocional cresceu o tanto que cresceu em um ano, porque eu fiz a conta de um ano. Imagina olhando para todas as esferas, que agora é o que está acontecendo, né? Tanto é que estamos alçando novos voos. Pois bem, isso mesmo. O emocional de E foi o que tudo. aconteceu comigo. Então, assim, minha vida financeira sempre era péssima, não era ruim, era péssima. E eu até comentei com a Miriam que de uns 2 anos pra cá, que foi quando eu, tipo, realmente eu entrei de que eu precisava ser mentoreada por alguém, que eu precisava ser cuidada por alguém. E porque assim, a parte teórica eu tinha toda. Sim. Porque eu sempre gostei de ler e estudar. Só que eu não colocava na prática. Eu procrastinava sempre. Entendo. Entendeu? E aí, sempre quando acontecia algo, eu pedia dinheiro emprestado pra minha mãe, sabe? Minha mãe sempre, sabe que mãe sempre me ajudava, depois eu pagava pra ela, aquela coisa. E daí, depois que eu comecei a me tratar, quando foi no começo desse ano, eu falei pra ela assim: nossa mãe, já faz muito tempo que eu não peço dinheiro pra você. Eu nem percebi. Eu não percebi, gente. É verdade. Sensacional. Sabe quando te dá um estralo? Aí me deu um estralo. Nossa, mãe, nunca pedi dinheiro pra você, né? Pra senhora, né? Ela, não, nunca mais. Porque um dia eu falei pra Deus, eu tenho que tomar as rédeas da minha vida, né? Porque muitas vezes você não toma. Então, assim, foi uma cura. Eu tive problemas com meu pai faleceu, vai fazer 2 anos. E Deus me avisou da morte do meu pai. E Deus me curou nesse processo, entendeu? Porque eu não tinha muito, assim, com meu pai por causa de problemas. E eu vi que no dia que Deus me avisou, lá na minha igreja teve um evento para mulheres. E a pastora Raquel Lima veio pregar. Amo. E nesse dia ela falou sobre paternidade. E eu nunca vou esquecer, porque naquela noite meu pai faleceu. Meu pai infartou e faleceu. E Deus falou comigo naquela noite. Ele falou assim: eu vou mostrar que eu sou seu pai. Eu tô te curando nessa noite. Foi muito lindo, assim, o que Deus fez. E aí eu fui crescendo nisso. Deus foi me curando as minhas feridas. E isso, eu sempre falo uma coisa, que tudo que você tá por dentro reflete por fora. Esse é sempre o meu lema com minhas clientes. Eu falo, antes de você tratar qualquer coisa, você tem que tratar aqui dentro de você. Se você tá bem. Se você estiver bem dentro de você, por fora isso vai refletir. E eu falo sempre um lema que eu sempre falo também, é que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Justo. Né? E Deus também colocou muitas pessoas na minha vida que me ajudou nessa jornada, que às vezes vem e vai, não fica, outras ficam para sempre, mas é porque tinha um propósito de estar ali, né? E aí eu comecei essa mudança, o processo de emagrecimento, que ainda tô no processo de emagrecimento, e comecei também essa transformação de me cuidar, porque eu não me cuidava mais, né? Hoje em dia eu sou até exagerada. Mas é por causa da minha área. Existe exagero? Não vamos falar sobre isso. Existe exagero? Existe sim. Tem pessoas que ficam até doentes. Eu gosto muito dessa coisa, assim, de estar sempre
na zona de, assim, não exagerado, sabe? Nem de menos, um certo nem de mais, limite, né? no limite. Porque tem pessoas que eu tenho pacientes exagerados, eu tenho que frear. Não, tá bom, para. Porque senão você vai Se a ficar menina deformado. chega, pelo amor de Deus. Não, porque tem a pessoa, porque assim, gente, tem pessoas que, eu falo que são problemas psicológicos, tem pessoas que às vezes deixam de fumar, mas viciam em procedimento estético. Exato, entendeu? arrumam um vício. Arrumam um Entendo vício. perfeitamente. Olha só. Entendeu? Entendo perfeitamente. Então, tipo assim, largam uma coisa e pegam outras. Então eu falo pra elas, olha, eu sou muito, gente, eu tenho parceria com psicólogo, eu tenho, sabe, por que eu gosto disso? Porque eu falo pras pessoas, você tem que se tratar É um pacote, né? por dentro. Eu conheço vários nichos da psicologia, eu falo, eu tenho uma pessoa que trabalha nesse nicho, eu tenho uma psicóloga que trabalha nesse nicho, um psicólogo, sabe? Porque às vezes você vê que às vezes o que eu pego muito é pessoas que têm problema com comida, sabe? Que são viciadas compulsivas ou às vezes é só mesmo como emocional, né? Porque tem o compulsivo e tem o comer emocional. Eu descobri isso esses tempos, que eu não sabia. Legal. Entendeu? Fale mais, fale pra nossa qual que é a plateia, diferença né? Eu aprendi isso com uma amiga minha, que é psicóloga. Ela falou pra mim, Ellen, tem o comer emocional e tem a pessoa que é compulsiva, né? O comer emocional é quando a pessoa, toda a emoção dela, ela tem comida ali envolvida. Mas Então, tá tô feliz. Assim, entendeu? Nossa, eu tô Triste, muito vamos comer feliz. chocolatinho. Mas é esporádico, não é uma coisa. Já o compulsivo, É todos os dias. ele é todos os dias. Né? Ele tá feliz, ele tá ali, e ele não percebe, porque durante o dia é uma coisa. É movido a isso, nem vê os petiscos. E eu era um comer emocional. Tava triste, eu queria comer. Eu tava sozinha em casa, eu queria comer. Tava feliz. Vamos comer, morar, né? Morar. Eu gosto muito de fazer eventos na minha clínica, a Miriam sabe? Eu coloco um monte de comida, eu gosto. Inclusive, Ela é o engorda as dobro. clientes para emagrecer elas depois. É um círculo vicioso, entendeu? Maravilhoso, meu Eu sou essa pessoa, mas assim, ela coloca comida para o dobro de pessoas que vão, entendeu? Eu Então, entendi. assim, sobra horrores. E ela já fecha os pacotes para emagrecer aquilo que foi comido. Tá certa? Gente, no final tem um pitch. Gente, agora que vocês se deliciaram. Todas inchadas. Vamos, agenda aqui, ó. desse jeito, muito assim. Aí todo ano eu faço um culto de ação de graças, né? Porque Deus mudou mesmo, assim, a minha vida, a minha história. Que lindo. Né? A minha vida financeira também mudou, assim, da água por vinho. Tenho crescido nisso. E a Miriam também participa disso, ela vê que Deus tem transformado. E eu tinha um chamado para pregar e eu fugi muito disso. Né? A gente já vai chegar nesse lugar, mas eu quero voltar um pouquinho lá no seu casamento, onde você se anulou. Você consegue entender quando começou isso? Porque eu acredito que muitas das mulheres que você inclusive atende, eu posso falar por mim também, pelas minhas clientes maravilhosas e incríveis, elas foram se anulando. É da mulher. Né, se doar, se entregar pelo casamento, pelos filhos. E aí, daqui a pouco ela já não é mais a Ellen. É a mãe de alguém, é a esposa de alguém, é a filha de alguém. Mas identidade mesmo que é bom. Não tem. E aí ela vai preenchendo esses vazios com comida, com o desmazelo, ela vai se deixando de lado, e aí ela vai ficando mais triste, isso vai piorando. Quando foi que você começou a desistir de você? Então, o que eu sempre reparei em todas as mulheres, inclusive isso aconteceu comigo. A gente, quando a gente entra no relacionamento, a gente tem que primeiro se amar. E a maioria das mulheres, elas costumam amar mais o parceiro do que elas mesmas. Ah, praticamente todas. Entendeu? Elas esquecem a vida delas. Eu conheço mulheres que eu já cheguei a perguntar pra elas, o que você gosta de comer? E elas não sabem responder. Porque ela só faz o que o marido gosta, o que os filhos gostam. O que você gosta de fazer? Ela não sabe, porque toda vez que sai, só faz o que o marido gosta e o que os filhos gostam. E eu era essa pessoa. Então, às vezes, eu não quero desagradar, eu vou fazer tudo o que o meu marido quer. Ou eu vou fazer o que meus filhos querem, né? Pra ter uma vida em paz, ou porque você é uma pessoa dependente. A maioria das pessoas, assim, são dependentes emocionais. E eu era uma dependente emocional, né? Que precisei ser curada. Então, o que aconteceu? Então, você, às vezes, deposita muito no relacionamento, e que não é isso, o relacionamento é complemento, aquela pessoa veio para complementar na sua vida, você já é feliz quando você tá com aquela pessoa, e eu não era assim, eu achava que o relacionamento era para mim ser feliz, e hoje eu sou super feliz sozinha. A gente até, a Aline costuma usar a metáfora do suco de laranja, né? Não são metades das laranjas que faz um suco ruim, são
2 laranjas que vão dar um suco decente. Exatamente. 2 laranjas inteiras. Metade da laranja não dá um suco bom, dá um suco péssimo. Então aí você começa a se anular, porque daí você começa a viver pro outro e não pra você. E antes de você cuidar de alguém, você precisa cuidar de você. E quando você não cuida de você, só pensa nos outros, lógico que a gente vai pensar nas pessoas, cuidar das pessoas. Mas se eu não cuido de mim, como que eu vou cuidar de alguém? Então eu era uma pessoa que eu deixei de me cuidar para cuidar dos outros. Aí vem os problemas do casamento, os problemas que todo mundo tem em casa, e aquilo vai começando a pesar, né? E você começa a perceber que você tá carregando tudo nas costas sozinha, né? E aí é onde vem a depressão, você começa a ficar chateada, poxa, aí você já vem aquela coisa, ninguém me ajuda, ninguém olha, ninguém tá vendo que eu tô mal. E é uma coisa muito engraçada, que a pessoa tá mal, mas ela não fala que ela tá mal. Ela só fala pra si própria, mas ela não fala pra ninguém. E vai causando isso também, né? Não, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Exatamente, né? Você vai tomando tudo pra si, né? E não é assim. E você sabe que o casamento da minha mãe me ensinou muito isso, observar. Porque a minha mãe, ela conversa com o meu padrasto e os dois resolvem junto. E eu acho isso legal neles, que hoje em dia não é assim. Ou o homem manda ou a mulher manda. Entendi. E eu acho super legal que eles têm um casamento assim. O que você acha? Aí os dois lá discutem pra ver os prós, discutem e resolve. Entendeu? Uma coisa muito linda que você me traz é o recomeço da sua mãe, porque ela não faz isso com seu pai, ela faz com seu padrasto. É claro que é um outro histórico aí que a gente não vai entrar nas particularidades da sua mãe, mas isso acontece muito com as mulheres. Por quê? Porque a sua mãe sabe se posicionar. Porque provavelmente no rompimento com o seu pai, ou com a história que se deu, ela sofreu tanto que ela disse, eu preciso começar a me amar. Porque as mulheres não são ensinadas a se amar. E eu vou te falar, pensa Não numa são. mulher que se cuida. É a mãe da Ellen. Minha cliente também, linda, maravilhosa. Um beijo pra ela. Tô vendo que a Miriam tá fazendo pitch de vendas toda hora. Então percebendo um negócio aqui. Agora que tá internacional, tá começando a jogar na mesa. Não, Tô a minha percebendo mãe aí. tem 70 anos e meu padrasto tem 40 e pouco. 48. Ai, eu mais ou preciso menos. de mentoria com a sua mãe. Olha que é difícil eu querer um mentor, E minha hein? mãe está casada com ele há mais de 20 anos. Que maravilhosidade. Precisa aprender com ela. E não, você vai olhar, se você conhecer minha mãe, você não fala qual você tem que ter. Ela se cuida muito, é um exemplo. Mas voltando ao assunto, as mulheres não estão acostumadas a se olhar. E quando elas se olham com muita força, quando estão às vésperas de uma traição, ou quando descobrem uma traição, quando tem um rompimento muito grande, um abandono, aí ele é obrigado a olhar para si. Mas é uma grande perca. Porque assim como no livro no qual eu sou participante, isso eu escrevi sobre estar no fundo do poço. Porque aí ela se vê no fundo do poço e o que é que eu faço com isso? Porque então eu estava naquele lugar péssimo de ser só esposa de alguém, ser só pertencente a outra pessoa. Agora eu não sou nem isto. Então eu nem sei quem eu sou e eu não sou nem pertencente a nada. E agora eu tenho finais de semanas nos quais os meus filhos, que é onde eu sou alguma coisa, também não estão, porque estão com o pai. E ela precisa começar a reescrever a história dela. Então, é bem complicado dizer, mulheres, aprendam a se amar, sem falar o como. Exatamente. Como, meninas? Eu quero ouvir das duas. Como as mulheres podem começar a se amar? Começa por você, Emília. Eu tô te entrevistando hoje, colocando na roda. Olha. Como é que as mulheres podem começar a se amar? Eu acho que hoje é legal um papo de comadre. Para que seja um grande favor para as mulheres esse nosso Faltou podcast. só um cafezinho. Inclusive, Ai, Ellen faltou. também é viciada em café. assim Ai, como a Ellen, minha. me convida que eu vou, tá? Olha, foi um processo. Nós passamos, né? A gente conversa bem aqui porque nós três temos um Exato, histórico aí dor, né? sobre passar pelo alto amor. E meu primeiro passo pro alto amor foi reconhecer que eu precisava de ajuda, assim como a Ellen comentou. E falar assim, eu preciso de alguém para me ajudar, eu preciso de uma mentoria, eu preciso de repente de uma terapia. E foi quando nos reencontramos, né? Lá no Queridinhas. E depois disso passei a ser sua mentorada. Depois disso, a primeira pergunta que a Aline me fez em sessão foi assim, o que você gosta de fazer? E eu olhei pra ela e fiquei muda. E ficava assim, eu não sei o que eu gosto de fazer. Porque eu tava o tempo todo me doando ou pra um relacionamento, ou para os meus pais, ou para os meus sobrinhos, ou para o meu trabalho. Porque todo mundo conhecia a Miriam arquiteta. Mas e quem era a Miriam pessoa, a Miriam mulher, né? Tinha se perdido. E aí eu fiquei muda, olhando pro telefone e pensando assim, o que eu gosto de fazer? Eu não sei o que eu gosto de fazer. Então eu comecei a fazer testes pra entender o que eu gostava. Mas também depois que eu descobri, aí eu, vamos fazer tal coisa. Eu não gosto, não vou.
Ai, vamos te visitar. Não, não precisa. Pra que me visitar? É assim mesmo. Vão na sua casa, não? Vamos comer pizza. Passo, o primeiro passo para o cuidado, para o auto-amor, é reconhecer que precisa de ajuda. A gente precisa de outras mulheres que estejam num processo mais avançado de autocuidado para nos ajudar, nos guiar. Então, precisamos de mentores. E em segundo, é começar a olhar para nós. Porque até a Bíblia fala, né? O mandamento fala, amai ao próximo como a ti mesmo. Mas dependendo da situação, coitado do próximo. Que se a gente não se ama, como é que vai amar o próximo, na verdade? E você tem um terceiro passo, Miriam? Um terceiro, eu falaria de cuidar da imagem. Da nossa imagem. O que você olha no espelho? Você gosta do que está olhando no espelho? Então, é uma mudança de dentro para fora. A mentalidade, o reconhecimento, entender quem você é, o que você gosta, e aí olhar para o espelho e falar, eu gosto disso, isso combina com a mulher que eu quero ser, que eu quero parecer ser, e aí cuidar disso, porque eu também tenho um antes e depois, que é assim, Jesus, é só a misericórdia de Deus. Eu sei, então, pedir socorro, olhar pra dentro e cuidar do de fora. Isso. É isso? E você, e aí, Ellen? o cuidar de fora, a Ellen cuida. E você, Ellen? Não a Ellen profissional, a Ellen mulher. Eu acho que a primeira coisa que eu aprendi foi dizer não. Eu ia falar sobre Importantíssimo. isso. Porque eu não sabia dizer não. E quando você aprende a dizer não, é libertador. É até um vício, né? Nossa, sabe? Tudo eu quero dizer não. Não. É, entendeu? E antigamente eu ficava muito desconfortável. Quando eu deixava as pessoas confortáveis e eu ficava desconfortável, né? Porque eu não sabia falar não. Hoje em dia você fala, não, eu não quero, não, eu não vou. Isso não é pra mim. Né? Eu sofria porque eu não sabia dizer não. Hoje eu aprendi a dizer não, então muitas pessoas não gostam disso, que eu digo não. Elas que lidem, não é mesmo? Verdade. Eu sou essa pessoa. Entendeu? Eu sou essa pessoa. Não, eu digo não e acabou. Né? No começo eu tive desavença com algumas pessoas, inclusive da minha família, porque eu só dizia sim. E como foi lidar com esse luto da sua família? Sabe, porque eu mudei, assim, drasticamente da água pro vinho, né? Então, todo mundo, no começo, as pessoas, em geral, começaram a falar mal de mim. Eu quero chegar nessa parte, né? Isso é muito legal. Eu sofri muito bullying, porque eu mudei muito. Uau. E a gente não tá falando de bullying na infância. Além de termos vivido, eu vivi. mas o bullying na vida adulta. E porque você se posiciona. Porque você se posicionou. Aí começaram a falar que eu tava me sentindo, que eu me achava, que eu não era tudo isso. Que não sei, porque eu me posicionei e eu comecei a ser uma mulher, tipo assim, decidida. Porque assim, quando você se posiciona e você começa a ter um posicionamento diferenciado, porque eu acho assim, que você tem que ser uma pessoa que você gosta do que você faz e que você também demonstre isso com autoridade, né? Então, e Deus um dia falou pra mim, estou eu hoje derramando autoridade sobre a sua vida. Então, quando você começa a ter autoridade sobre algumas coisas, você começa a incomodar também as pessoas ao seu redor. Pessoas vão ser curadas por causa da sua cura, mas muitas também vão se doer, vão se incomodar com isso. Então começou, eu sofri bullying, quando eu comecei o processo de ir pra academia, me cuidar. Gente, Musa Fitness, ela postava os stories. Gosto. E aí eu ficava Gosto assim, muito. Um dia quero ser igual a ela, enfocada, assim, que ela usava até as roupas fitness, sabe? Com junto, combinando. Assim que ser. Maravilha. Ela postava e eu ficava assim, gente, ela é maravilhosa. Meu E eu sou uma pessoa, eu não importo que eu esteja ainda fora do peso, eu não me importo com isso. Essa sou eu hoje. Essa sou eu hoje. Que o mundo aceite, entendeu? Eu me aceitando tá ótimo. Eu sou essa pessoa. Então, fizeram um grupo no WhatsApp pra falar mal de mim, pra tirar sarro de mim. E eu descobri. Eu sofri mesmo. Falaram muitas coisas de mim na época, mas eu sei que tudo que aconteceu foi pra mim me tornar quem eu sou hoje. Exato. Pra te fortalecer. Hoje, se a Ellen descobre que estão falando mal dela, ela fala, gente, me convida, eu sei coisas absurdas a meu respeito. E eu falo assim, gente, um dia uma amiga falou assim, eu passei por umas situações e uma amiga falou assim, nossa, fulana tava falando mal de você. Eu falei, gente, falem mal, falem bem, estão propagando o meu nome de qualquer maneira. Eu tô sendo lembrada. O marketing. Entendeu? É o marketing. Deixa eu pontuar uma coisa, você vai me permitir pontuar. Uma vez eu tava fazendo um dos procedimentos descompassados que eu faço lá na Ellen. Descompassado, gente, porque é culpa minha. Eu fecho o pacote. Não tem vergonha na cara? Eu fecho o pacote, a sua cliente que eu vou hoje, vou daqui um mês, vou daqui 2 meses. Sabe. Mas isso tá mudando, tá mudando. Eu mando mensagem, viu? Aí, num desses procedimentos, a gente conversando, que a gente conversa mais que tudo, né? Até demora mais as minhas sessões.
ela falou assim, criaram um grupo falar mal de mim no WhatsApp. E aí eu tava na academia, e aí eu fiz uma pose e falei, tira foto pra mandar no grupo de vocês. Foi exatamente. Eu vi que a pessoa tava tirando foto e me filmando, e eu fui e falei, tá boa essa posição? Você quer que eu faça outra? Aí o meu personal falou assim, e ele sabia, porque ele percebeu e me falou. Eu ri muito esse dia. Aí ele falou assim, e eu falei assim, nossa, será que tá bom? Tá ótimo, eu acho que tá bom essa posição, você quer que eu faça outra? Ficou bom o ângulo? Aí a minha amiga que treinava junto falou assim, nossa, você é doida, né? Eu falei assim, não, gente, eu aprendi que não importa o que as pessoas acham de mim, sobre mim, o importante é o que eu penso ao meu respeito e o que Deus acha de mim. Então, o que as pessoas pensam é problema delas. É verdade, é isso entendeu? aí. Eu tenho consciência. Eu falei outro dia assim, eu tenho uma história, eu sei o que eu passei pra chegar até aqui, né? Todo o processo que eu passei, que não foi um processo fácil, foi um processo chorado, de lágrimas, de dor. Só você né? sabe. Um dia, se der tempo, eu volto aqui e conto pra vocês, né? Mas talvez a gente vá querer saber isso depois do intervalo, que é daqui a pouquinho. Eu conto um pouquinho pra vocês, mas a gente começa a falar, se empolga. Você tem que... Eu descobri que eu tenho que ter autoridade sobre mim e não me importar com a opinião dos outros, porque a opinião dos outros não quer dizer nada sobre mim. Eu vi uma coisa na sua fala que é bem interessante, essa autoconsciência, esse posicionamento, e a todo momento você está falando sobre Deus, a todo momento você está trazendo religião aqui de alguma forma para nós. E uma das minhas questões aqui, quando eu aprendi a dizer não, eu falei sobre luto, porque existe um luto quando a gente muda. As pessoas sofrem um luto. Sim. Primeiro tem um luto em nós, né? Começa a sentir uma dor, eu começo a me posicionar e daqui a pouco me dói. É porque a antiga versão que você tinha está morrendo. Então existe uma dorzinha naquele processo de cura. Mas era só para eu estar feliz? Não, não é. Vai ter aquele luto. Talvez se eu era muito vítima, não posso mais ser tão vítima porque eu me posicionei, né? Se eu era muito negativa, mas isso já não me faz mais sentido. Se eu amava uma sofrência, então, mas agora eu tenho consciência que eu não posso amar uma sofrência. Existe sim um luto em nós, mas existe um luto no outro. Porque... Sério, que você não vai fazer aquela faxina pra mim todo sábado mais? Uau, mas e aquele bolo? E a gente fala, porque as pessoas eram folgadas. Não, mas elas só eram porque nós permitíamos. Exato. Então nós temos 50% de responsabilidade por tudo que fizeram conosco. Exatamente. Só que então a pessoa vai ter que aprender a lidar. E aí tinha aquele me sentir cuidado, porque a Miriam fazia tal faxina pra mim. E aí agora eu também tenho uma saudade da Miriam. E a Miriam agora está lá na Ellen, ao invés de estar fazendo faxina pra mim. Então não é só a faxina. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com 8 ou 80, porque a moderação é o termo. E também se colocar no lugar do outro. Exatamente. É culpa nossa também. É responsabilidade nossa. Não gosto muito de culpa, eu gosto de responsabilidade. Mas é responsabilidade nossa os lugares que nós estávamos. Então quando a gente levanta a bandeira do não, eu preciso também ter um pouco de empatia com o outro, mas realmente é libertador para nós. E o meu primeiro movimento de não, eu tinha pais que eram muito assim, vamos pra igreja, vamos trabalhar, hein? Porque descansa só no céu. Não, descanso é só no céu. Ouvi bastante então era assim, também. Segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo na igreja. E domingo manhã, O dia tarde inteiro. e noite. E aí era assim, eu não orgulho falar, eu não tenho tempo pra nada, porque eu faço isso. É aquele rolo de coisas que nós fazíamos. Era um orgulho, porque romantizava porque isso, né? a minha mãe tinha, por crenças limitantes, este pensamento. Então, quando eu precisava faltar, mesmo que eu estivesse doente, eu ficava mal, eu chorava. Eu me sentia extremamente pecadora. Meu Deus, eu estou faltando no culto, eu não estou lá ouvindo a pregação. Oh, meu Deus, se a Aline do passado conhecesse essa Aline de hoje, ela ia querer pregar pra mim, porque eu com certeza era muito religiosa. E então eu passei por um grande processo de dor, de abandono, traição. E o meu pai chegou em casa e, filha, vamos pro culto, a gente tá atrasado. Tava passando as roupas do meu filho recém-nascido. E ele tava ali no bebê conforto. Eu, tá bom. E eu pensei, o que eu tô fazendo com meu filho? Agora já não é mais só sobre mim. Eu não posso condenar o meu filho a isto. E eu falei, pai, eu não vou. Aquele dia eu tinha pensado em tirar minha vida muitas vezes. Eu tava passando por um processo de dor terrível, abandono, tantas coisas terríveis. E aí meu pai falou, quê? Não, eu não vou. O que você falou? Eu não vou. E naquela hora eu vi uma tristeza, quase que uma decepção misturada com uma mescla de luto no olhar do meu pai, que passou. Com o passar do tempo ele foi entendendo,
Mas eu tive que lidar com aquela decepção no olhar do meu pai, que não foi intencional. Ele nem... Talvez ao assistir esse podcast ele fala, jura que eu fiz isso? Nem saber, menina, o que é isso? Porque hoje os meus pais são curados. Hoje eles também priorizam a família, hoje eles frequentam a igreja, eles são, inclusive, atuantes na igreja, mas eles não são religiosos, eles são libertos. Isso é maravilhoso. Extremamente libertos. Mas como é que foi todo esse tempo, tudo isso que você passou, você, então, conflitar com a religiosidade, porque eu percebo uma mulher liberta, mas um processo que houve de libertação aí também. Não foi assim do dia pra noite, né? Eu vejo essa mulher toda poderosa, mas eu sinto uma irmã do coque guardadinha aí. Porque eu tenho uma irmã do coque guardada em mim. E nós chamamos de constelação em particular. Exatamente. A minha irmã me chama de irmã do coque, ela fala que eu sou irmã do coque sem coque. Como é que é viver essa dualidade de se empoderar, mas ao mesmo tempo se empoderar dentro do poder do Espírito Santo? No começo foi muito difícil. Eu sou de uma família cristã, fui criada dentro de uma igual você. Religiosidade. E o que você falou é verdade. Muitas das vezes você está tão envolvido em todos os trabalhos da igreja, mas o seu espiritual e o seu mental, o emocional tá um caco. Verdade. Porque é só o físico ali, você só tá mostrando trabalho. Entendeu? É isso mesmo. É só trabalho. E quando eu passei por esse processo, teve uma época que eu fiquei afastada da igreja. Eu me afastei da igreja porque eu me revoltei, porque eu passei por muitas dificuldades dentro da igreja. Quando eu cheguei, estava até comentando aqui, que hoje eu estou na igreja por amor a Cristo, entendeu? Eu amo Jesus, por isso que eu sirvo a Deus. Porque se eu fosse olhar para tudo que o homem fez comigo dentro das denominações, eu não frequentava nenhuma igreja. Entendeu? Desafiador. A gente podia abrir um clubinho, inclusive. Vamos abrir um clube. Vamos abrir uma igreja, gente, por favor. Eu tenho uma amiga que fala assim, vou abrir uma igreja, Assembleia de Deus, cada um cuida da sua vida. Sério, ela brinca. E eu sofri muito. Então, o que aconteceu? O mais importante pra mim foi conhecer a palavra, porque muitas das vezes você é frequentante de igreja, que eu falo muito isso, às vezes quando eu vou pregar. Tem gente que é frequentante, mas não serve a Deus. Não vive uma vida devota a Deus. E servir a Deus não é você ser prisioneiro. Você não é preso, você é livre. Eu falo, eu sou livre. Jesus me fez livre. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Mas eu não preciso ser uma pessoa religiosa, né? A minha mentalidade mudou muito. Eu falo, a minha oração é, Senhor, eu quero ter a mente de Cristo. E desde quando a minha oração mudou e eu me tornei uma pessoa que quis ter a mente de Cristo, eu mudei, né? Às vezes, e a minha mãe, ela é bem assim, né? Ela é bem assim ainda. Algumas coisas ela não aceita. Ela fala, ainda tem o processo dela, né? Ela fala assim, você tá muito estranha, viu? Aí eu falei, eu não tô estranha. Eu não acho errado, só isso. Aí eu falo pra ela, não tem nada na Bíblia que condena ou que proíbe. Se alguém me mostrar isso dentro da palavra, então eu vou aceitar. Mas, ou se o Espírito Santo falar comigo... Achismos não, né? Não, né? Mas, assim, tem muitas coisas que são doutrinas, não são da igreja ali. Não é que aquilo... É que a igreja impõe aquilo pra você, né? E desde quando eu comecei a estudar a palavra de Deus e comecei a orar e ter uma Começou a conhecer a verdade te libertou. Na realidade, eu falei pra minha mãe que faz poucos anos que eu me tornei crente de verdade. Porque eu conheci Jesus de verdade, comecei a ter intimidade com ele, eu comecei a orar mais, eu comecei a jejuar mais, a buscar mais e a ouvir mais a voz de Deus. Então foi o que mudou a minha vida e eu passei de uma pessoa religiosa, frequentante de igreja, trabalhante da igreja, para uma serva de Deus de verdade. Porque a gente veio aqui para servir, eu vim aqui para servir ela, você. Porque foi esse o legado que Jesus deixou, para servir. Esse ano ainda na minha igreja o lema é o ano de servir. E então eu sou servo, vim aqui para servir. E o meu propósito é servir. E o meu trabalho ele é a extensão do meu ministério. Eu sempre falo isso, né? Muitas das mulheres que deitam na minha maca, eu falo assim, que elas começam a conversar. E às vezes eu vou tratando durante o tratamento de outra maneira, contando um pouquinho da minha história, o que Deus fez na minha vida. Né? E eu vejo que elas vão mudando, elas começam de uma maneira e terminam de outra, com outra mentalidade. Isso independente de religião, porque Jesus não é religião, né? Eu falo assim, eu tô aqui para servir. Quando você entende isso, é muito importante, porque às vezes a gente quer tanto ter servido, eu quero isso, mas quando você entende que é melhor, como Jesus disse, você servir do que você ser servido, é maravilhoso o poder que o servir tem.
o poder que tem você de ver o que você fez na vida de uma pessoa porque você serviu a ela. Isso é maravilhoso. É uma virada de chave, realmente. De chave, entendeu? Que eu descobri, e isso mudou a minha carreira profissional. Que eu descobri que eu estou ali para servir. Que todo o conhecimento que eu adquiri nas 2 faculdades que eu fiz, todos os cursos que eu tenho, a Miriam sabe que eu sou a louca dos estudos. Tudo que eu adquiri é para servir. Nada mais que isso. E esse é o meu propósito, servir as pessoas e ajudar elas de alguma maneira, com o meu trabalho. Isso é lindo, isso é lindo. Eu tive uma lição, Deus tem as formas de nos ensinar, né? Então as pessoas pensam assim, Deus só vai ensinar se você estiver no culto todos os dias, assim. Não. E eu aprendi, é uma lição sobre servir muito dolorosa. Deus colocar um espelho na minha cara. E interessante, bem particular. Eu estava numa pós-graduação e lá foi feita uma dinâmica. Eu tinha conhecidas ali no curso. E eles falaram, vamos fazer 3 filas aqui. Aí nós já, amigas, né? Vem, gente, vem na minha fila. Aí uma na frente da outra. Isso, muito bem, agora abram os braços. Então eram 3 filas. Agora dá a mãozinha pra quem tá de um lado e do outro. Aí eu olhei e falei, meu Deus, quem é? Não conheço. Isso aqui nunca vi na vida. E aí... Agora, vocês são as parceiras. Eu falei, legal, Você boa, tentou burlar a dinâmica. Aí vocês podem escolher e tal. E aí eu fiquei. Eu sou destra. Eu fiquei no canto, não sabia do que ia se tratar. Então uma moça ficou no meio, eu fiquei no canto com a mão esquerda livre, essa moça no meio e a outra. E eles fizeram uma coisa incrível. Eu não podia falar. A do meio não tinha o movimento das mãos, ela podia comandar. E a outra ficou cega, então ela podia falar. Podia mexer as mãos. Mas estava cega. E eu, muda. E aí nós fizemos a fila e foi uma dinâmica para realmente mexer com o ego. Eu gosto de mexer um pouco com os egos dos meus clientes. Foi uma dinâmica para mexer com o ego. Então, eles falaram, temos jantar para todo mundo. E nós estávamos lá pagando assim valores maravilhosos nos jantares, né? O jantar hoje é de graça, é por conta do instituto. A gente, né? E eu, porque não podia falar. E aí fomos, só que tinha que ser sob o comando da moça que estava no meio, que eu nunca vi na minha vida. E a moça não era assim um doce de candura. Ela era uma líder e queria mandar como se eu fosse um pedreiro dela, entendeu? E pega, anda, faz, eu. Ai, se eu tivesse 30 segundos. E você não podia nem falar. Estávamos na fila e aí 3 moças chegaram. Ai, por favor, nós estamos com pressa. Uma delas estava apertada. Eu fiz, pode passar. E a comandante falou, quem que mandou? Quem que mandou deixar passar? E eu, moça, se você soubesse que eu sou faixa marrom de karatê, se você soubesse que eu sou árbitra pela Federação Paulista de Karatê, meu Deus. O Rui, nosso chefe aqui, cada dia ele descobre uma coisa nova, viu, Rui? Anota aí. Faixa marrom de karatê. Tá? Árbitra de karatê pela Federação Paulista. Você acha que eu te proibi de comer Carolina outro dia por quê? Entregando os bastidores. Mas foi muito interessante, porque quando chegamos, então, no momento de pegar, não tinha mais comida. As 3 moças lindas que passaram na frente, viram que ia acabar e começaram a pegar toda a comida que estava lá. E aí a chefe do meu time ficou brava e eles não repuseram, porque essa era a ideia. Era mostrar o caráter do ser humano. Então quem chegou primeiro comeu tudo que tinha. Essas moças, e tá tudo bem, porque fui eu que deixei, então eu permiti, não sabia o que seria. Pegaram o restolho que tinha ali, ficou ali uns pedacinhos de melão, com algumas coisas que eu, obviamente, odeio. E aí eu tinha que alimentar a moça do meio e a cega. E elas estavam com muita fome. E ela, dá na boca dela, eu, tentando, e tava na mesa. E a cega ficava assim, ó. Eu não sabia. Eu aqui. Eu assim, e a outra falava aqui, mas o que era aqui pra moça que tava cega? Foi uma loucura. E Deus falou comigo profundamente. Por quê? Porque eu estava acostumada a chegar no lugar e sempre tem um lugar disponível para mim. A pastora chegou, a pregadora chegou. Entende? Era sempre os melhores lugares, era sempre, mesmo que fosse ali numa festinha com aqueles salgadinhos, sempre vinha um prato de salgadinhos pra mim. Eu nunca precisei me desgastar a partir do momento, então, que comecei a ter um destaque,
para que isso acontecesse. Gente, eu vou falar, é muito bom ser amiga dela, porque a gente vai na onda junto, tendo esses geralmente quem privilégios. está comigo tem esse... Então não tem lugar só para mim, tem lugar para minha equipe também. A Miriam geralmente faz parte da equipe, ela sempre está sendo beneficiada. Então, a Miriam já, tipo assim, a gente precisa chegar rápido, porque sempre vai ter um lugar para nós. Muito folgadinha, por sinal, né? Mas Deus mexeu com o meu ego ali, ele me amassou em múltiplos níveis ali. E quando pudemos falar, então, eu pedi o microfone. E eu falei o quão envergonhada eu estava por estar no meu ego. Porque realmente eu era chamada para servir e me doeu. E se me doeu, sabe aquele negócio do eu pega que é teu, Deus está tratando? Uhum. E me doeu profundamente ter alguém buzinando no meu ouvido, sem me conhecer. E me veio um sentimento de quem é você que você tá mandando em mim? Entendeu? Como assim? As pessoas me servem, por que você tá mandando em mim? Sim. E aí Deus ainda fez eu calar a boca. Porque se eu tivesse cego, eu falava, moça, pelo amor de Deus! Eu ia falar alguma... Mas eu ficava... E era tudo que eu podia fazer. Então Deus, ele vai nos pegando e nos moldando em situações que a gente nem imagina que ele vai tratar a gente. Comigo foi dessa maneira. Às vezes foi uma plaquinha, um negocinho ali. Deus tá pegando a gente. Eu era uma pessoa que reclamava muito. Entendeu? Nossa, reclamava de tudo. E vivia reclamando. E hoje eu não suporto quem fica reclamando, né? Porque eu aprendi a não reclamar. Segura essa informação pra nós. Nós vamos pro intervalo agora. Porque nós temos essa mulher, dona da coisa toda, se reconhecendo como uma ex-reclamona. Existe isso, Miriam? Claro que ex-reclamona? Claro que Meu existe. Deus, vamos montar uma equipe assim de... Oi, eu sou a Aline, faz 2 dias que eu não reclamo. A nossa produção levantou a mão também. Depois do nosso intervalo, nós vamos tirar um pouquinho mais das nossas máscaras aqui para vocês, para mostrar que mulheres poderosas também têm luz e sombra. A nossa querida Ellen vai contar um pouquinho de suas dores também. Te garanto, mulher, que você vai sair daqui um pouco mais curada e muito mais empoderada dentro do Espírito Santo. A gente volta já já. Só quem tem mais de 11 anos de mercado e experiência dia após dia trabalhando por você, que é o nosso parceiro, pode trazer resultados para melhorar a sua marcenaria. Vem para Chapa Forte, porque aqui nós cortamos, fitamos, furamos e trazemos qualidade para o seu projeto. Aqui você não tem apenas uma madeireira, você tem um parceiro trabalhando por você. Parceiro Chapa Forte, para fechar o mês trouxemos reforço. Toda a linha da Chapa Forte, material novo e de saldão em 10 vezes sem juros. É isso mesmo, material à pronta entrega, novo e de saldão em 10 vezes sem juros. O seu projeto acontecer, vem pra Chapa Forte. Vem, porque não vamos perder nenhuma negociação. Vem pra Chapa Forte! Estamos de volta. Eu quero, antes de continuarmos o episódio, agradecer aos nossos patrocinadores. Chapa Forte, a Didi Chocolates, passamos aí o período de Páscoa, mas ela faz ainda encomendas, ela faz os nossos personalizados também, as canecas, garrafas, camisetas, o que vocês precisarem. Temos a Rafa Odontologia também, aí um parceiro. Gratidão a vocês, nos sigam nas redes sociais, @pod_mudar. Já curte esse vídeo, manda pra alguém que precisa ouvir, pra suas amigas, pra sua mãe, pra tia, pra prima,
que é um papo poderoso sobre autocuidado aqui. Maravilhoso. Nós estávamos falando, antes do nosso intervalo, sobre sermos negativos, né? Levantando a mão e cada um reconhecendo as suas sombras. Ser negativo é muito terrível, porque a pessoa que convive com a outra pessoa negativa demora dias para se livrar daquele negativismo. Você se contamina com a energia do outro. Agora, muito legal você reconhecer que você era assim. Nos fale um pouco sobre esta Ellen tão negativa, que agora já é liberta. Então, tudo pra mim não ia dar certo e era ruim. Ai, não vou fazer, não vai dar certo. Eu colocava um empecilho em tudo. E o que aconteceu? Isso você percebe que as pessoas ao seu redor começam a te evitar. É isso mesmo. Entendeu? Porque você é uma pessoa negativa. E tudo pra mim era ruim. Eu via o lado negro de todas as coisas. Eu não conseguia ver o lado positivo, né? Se desse uma coisinha errada pra mim... eu já sabia que ia dar errado. Exatamente. Que não dá pra era fazer. Bem desse jeito. Eu não nasci pra isso. E às vezes Deus tinha feito uma promessa pra mim e eu falava assim, e daí eu sempre desabafava com a mãe, né? Que a gente tem essa coisa. Eu sou muito amiga da minha mãe. Sim. Aí minha mãe sempre me dava uma bronca. Deus já não falou pra você? Por que você tá falando desse jeito? Para de reclamar. Mas aí Deus, ele me espremeu. Eu aprendi a ser dependente de Deus e a confiar em Deus na prática. Porque tem gente que não precisa, né? Tem gente que tem uma fé tão elevada. Nossa, eu acho super lindo, né? Eu tive que aprender isso na prática. Deus, ele... Eu falo que eu passei no funil, assim, e foi afunilando cada vez mais. Pra mim aprender a confiar em Deus. Eu passei por provações bem pesadas pra mim aprender. E aí eu vivi milagres. Assim, sabe? Milagres eu vivi. E esses milagres fez eu mudar. E aí hoje eu consigo enxergar de uma maneira diferente. Falo, gente, é impossível, mas para Deus nada é impossível. Eu não tô vendo nenhuma solução, mas Deus ele vai dar a solução. Não sei de onde vai vir, mas vai vir. E aí eu comecei a ver que eu sendo essa pessoa positiva, sabe? Crendo mesmo sem ver nada. É isso. Realmente as coisas começaram a acontecer. Poder do pensamento. Né? E aí eu falei assim, nossa, eu comecei a pensar diferente, as coisas começaram a mudar realmente, né? Eu tenho que mudar. E você sabe o que fez eu mudar? Uma cliente minha. Eu era mais. Então, essa minha cliente, ela é psicopedagoga. Eu estava fazendo o cabelo dela. E ela é uma pessoa super grata, sabe? Aquela pessoa grata, aquela pessoa que você adora ficar perto dela, amável, sabe? Aquela pessoa que gosta de te abraçar. A Miriam. Eu aprendi muito a abraçar e amar, sabe? Com ela. Que é a Ivone Brizola. Vou falar dela aqui, um beijo. Depois eu vou mandar o link pra ela assistir. Ai, Ivone, sua linda. Então ela é um amor de pessoa. E um dia ela começou a falar pra mim sobre gratidão. Eu fazendo o cabelo dela. E ela falou, e ela contou pra mim uma historinha sobre gratidão. Falando que quando a gente é grato, as coisas começam a melhorar. Né? Quando a gente é ingrato, as coisas começam a escurecer cada vez mais ao nosso redor. E quanto mais a gente é grato, começa a iluminar cada vez mais. E coisas boas começam a vir pra gente. E você sabe que aquela palavra dela entrou dentro de mim como uma flecha. Aquilo que ela tava me falando sobre gratidão. E um dia eu falei pra ela, você não sabe, mas você foi um canal de bênção na minha vida. Porque através da sua vida eu comecei a ser uma pessoa mais grata. E comecei a ver o que Deus já fez na minha vida. Porque eu não prestava atenção nisso, sabe? Eu só prestava atenção nas coisas ruins que estavam acontecendo. A gente foca, né? Fica ali prestando atenção no que não tem, ou no que não tá feito. E no que Deus já tinha feito. E aí, quando ela começou a falar aquilo, que a gente tinha que ser grato, porque a gente acordava de manhã, porque a gente tava com saúde, pela família. E aí eu comecei a prestar atenção em tudo que Deus já tinha feito na minha vida, o que eu já tinha acontecido, Deus já tinha me curado, sabe? Deus tinha feito milagres. E aí eu comecei a chorar. Depois que ela foi embora, eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, como eu sou ingrata, me perdoa. E dali pra frente eu comecei a ser uma pessoa grata, né, a Deus. Tudo eu agradeço. Obrigada, Senhor, por essa comida. Obrigada, Senhor, por isso. Eu sou uma pessoa tão grata. A gente percebe o quão numerosas são as coisas que nós temos pra agradecer todos os dias. Você sabe, né? que eu queria comprar uma air fry faz tempo e eu tava, tipo, mexendo na minha vida financeira, então eu tava com algumas metas.
E aí eu tava juntando, porque eu sou uma pessoa assim, né? Eu gosto de comprar as coisas à vista. Eu falei, eu vou juntar um dinheiro pra comprar um air fry. Aí eu comecei a juntar dinheiro. Aí um dia eu tô passando no centro de Santana, passei em frente à Magazine Luiza. E, nossa, tá na promoção, eu vou comprar. Aí comprei, aí eu cheguei em casa, tirei uma foto com o air fry e mandei pra minha mãe. Minha mãe falou assim, sabe o que eu acho engraçado em você? Que até um air fry você fica feliz. Eu falei, eu fico feliz com todas as minhas conquistas. Isso é maravilhoso. Se eu comprar um jogo de lençol, a senhora pode ter certeza que eu vou tirar uma foto e vou mandar pra senhora. Eu comprei um jogo de lençol novo, tô super feliz com isso. Maravilhoso. Eu falei, porque o que acontece? A gente esquece de ser grato pelas pequenas coisas. Verdade. E a Bíblia, né? E lembrar lá atrás, às vezes, você já passou por momentos na sua vida que você não tinha dinheiro pra comprar um jogo de lençol. É isso aí. Você não tinha dinheiro nem pra comprar comida. E hoje você come o que você quer. Sabe, às vezes a hora que quer. A hora que quer. Às vezes eu olho na minha geladeira e falo, nossa, não tem nada que eu quero. Nossa, me perdoa, Jesus. Sabe? É bem isso. Já teve momentos na minha vida que eu não tinha o que comer, né? Que eu tinha que dividir lá o último fubá que tinha com uma amiga, fazer um coisa pra comer. Eu vou falar que quando eu soube disso, foi numa época, inclusive, que a gente tava frequentando ali a mesma igreja. E ela falou assim, nessa época eu passei isso. Eu ficava assim, gente, eu tô chocada. Porque em nenhum momento ela demonstrava que tava passando alguma dificuldade. Tava sempre sorridente, sempre feliz, sempre brincando, né? Nos fale sobre isso, nos fale sobre as suas dores. Eu sei. Eu sempre. Eu acredito assim, sempre quando Deus tem uma promessa em alguma área da sua vida, você vai sofrer muito. Eu sempre tive muito problema na minha área financeira. Já fui despejada, né? Já passei muitas humilhações. E também porque Deus estava me ensinando a lidar com dinheiro, né? E também porque Ele estava trabalhando em mim. Porque eu era também uma pessoa orgulhosa, meio arrogante. Meia não, arrogante. Gente, é bom quando a gente vem despido completo. de ego, e os nossos convidados também, porque, assim, entrega tudo. Eu era mesmo, não tô nem aí. Quando você está curada, você tem orgulho de falar. Exatamente, eu era uma pessoa com ego lá em cima, sabe? Eu me achava que eu era insubstituível. Hoje em dia eu falo que eu sou única. Não tem ninguém igual a mim. Pode ter melhor ou pior. Igual não, porque Deus nos fez único. Mas eu me achava, eu tinha uns sonhos muito assim. Hoje em dia eu sonho, eu profetizo com os pés no chão. Mas eu era uma pessoa, tipo, sabe? Fora da casinha. Que eu idealizava algo que naquele momento não estava à minha altura. Entendeu? Eu era uma pessoa assim, iludida. Entendeu? E o que aconteceu? Deus, ele me quebrou em 1000 pedaços, sabe? Depois foi juntando os caquinhos e falou pra mim assim, não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Uau. O que eu tenho pra fazer na sua vida, você não pode ser assim. Você tem que descer. E aí Deus começou a trabalhar em mim e quebrar. E onde Deus foi trabalhar? Na minha vida financeira. Passei vários perrengues na vida financeira. E eu tenho uma amiga que ela fala pra mim assim, o mais engraçado, que ninguém sabia o que você tava passando, porque você tava sempre sorrindo. Eu sou plena. Jesus falando, plena. Tá apertando assim, tá, Jesus, tá tudo bem. Mas a minha mãe sabia, porque eu chorava, minha mãe, às vezes a minha mãe fala, eu sei o que ela passou. Os pais sempre acompanham, né? Entendeu? Minha mãe passou junto comigo. Às vezes eu conto, às vezes eu vou nos lugares, conto meu testemunho, todo mundo fala, quando foi que ela passou por isso? Mas a minha mãe sabe, porque ela tava lá. Entendeu? Porque tem coisas que você vai viver no secreto. Ninguém vai ver. Exato. É o secreto, é seu, Deus. É você e Deus. Eu morei numa casa que eu falei pra dona, quando eu mudei de lá, ela é evangélica, eu falei pra ela assim, esse quarto ele deve estar inundado de tanta lágrima. Que eu chorei muito naquele quarto. Chorei muito, muito. Eu orava de colocar a cara assim no chão. Sabe aquela oração de você deitar no chão? Uma patologia nova pra nós da construção. Sempre perguntar se o cliente chorou muito na casa. É verdade, tá, pra evitar, você sabe, né? Então, mas teve infiltração a partir dos olhos. E Deus, e chegou um patamar da minha vida que Deus, ele me apertou em todas as áreas da minha vida. Na vida sentimental, na vida financeira, na minha vida profissional, em tudo. Tudo. Deus, ele me pegou e falou assim, eu vou te ensinar a depender de mim e o que é viver por mim, né? Eu quero você. Porque quando Deus faz isso, porque ele quer que você seja mais próximo dele. E eu era aquela pessoa inconstante. Eu tava na igreja e daqui a pouco eu não queria mais fazer aquilo, depois eu queria de novo. E eu aprendi também a ser constante. Entendeu? A começar algo e terminar. Uau. Entendeu? Porque eu já deixei vários livros pela metade.
Engraçado, agora quando a gente fala, a gente fica disputando pra ver quem leu mais livros, né? Que legal. Tô lendo esse eu já li, tô lendo tal. Esse eu não li ainda, mas Exatamente. Eu era muito assim. E aí Deus começou a tratar isso em mim. Que eu era inconstante nos relacionamentos, eu tinha um ciúme obsessivo, eu tinha vários problemas. E Deus começou a tratar isso em mim. E eu era uma pessoa que eu não me colocava no lugar dos outros. Por exemplo, eu moro com a minha filha. Se eu coloquei essa xícara aqui, ela tinha que ficar aqui. Se eu chegasse, a minha filha tivesse colocado ela desse lado. Totalmente centralizadora. Né? Eu era dominadora, eu queria que fosse do meu jeito. E hoje em dia, às vezes você percebe do nada que você foi curada. Eu não ligo mais. Sabe? Ela coloca o móvel onde ela quiser. Ela vive mudando a sala de lugar. Antigamente eu não gostava. Eu implicava. Tinha que lavar a louça na hora que eu queria. A casa tinha que estar arrumada na hora que eu queria. Hoje em dia eu não me importo mais com isso. E eu percebi que Deus me curou. E o que acontecia? Eu me tornava uma pessoa agressiva. Porque eu gritava. Eu ficava estressada. E tipo assim, hoje em dia eu não sou mais assim. E eu percebi isso, entendeu? Porque eu me coloco no lugar das pessoas. E isso é muito importante. E se fosse comigo? E eu não era assim, né? Eu falo assim, eu achava que eu era um pouco egoísta, né? Mas quando você aprende a servir, então você também aprende a se colocar no lugar do outro, né? E aí eu falo, nossa, isso não é legal. E eu não brigo com ela, não cobro as coisas dela, porque eu acho assim que as pessoas, elas sabem o limite delas, né? Eu também me culpava às vezes, que eu queria dormir até mais tarde. Eu falava, eu tenho que levantar, porque o que vão falar de mim que eu tô dormindo até 10, 11 horas? Entendeu? Sim. Hoje em dia, se eu quiser ficar até meio-dia na cama, eu fico. E não é do problema de ninguém, é problema meu. Como eu sou maravilhosa, fico até meio-dia na cama e ainda faturo. Exatamente, ainda eu vejo o Pix. Nossa, caiu um Pix na minha conta. E chega nas mensagens. E você sabe que aí eu aprendi a não me importar com o que as pessoas pensam. Aquele é o meu momento. Eu tô cansada e eu preciso ficar até as 11 na cama. Porque cada um tem a sua necessidade, tem o seu tempo. E eu não era uma pessoa assim. Porque talvez pra você gosta de levantar às 5 horas da manhã e ir pra academia e tomar café. Cada um tem a sua rotina. Ela gosta de levantar às 9, entendeu? E tomar café. É ela, entendeu? A gente não tem que se espelhar no que os outros... Porque a gente vem isso da casa. A mãe da gente criou a gente do jeito dela e a gente se sente culpada. Porque o que vão pensar? De fazer diferente. Mas, gente, eu sou outra pessoa. Minha mãe era minha mãe, eu sou eu. E como sua mãe não foi criada, não é mesmo? Exatamente. Porque geralmente nós somos mais a menos com os nossos filhos. Então ela deve ter sido criada de uma forma muito pior do que ela te criou, né? E tentando fazer o melhor, ela te criou assim. E aí, esses dias eu tava conversando com a minha irmã pedagoga, né? Eu falei pra ela assim, nos últimos 4 anos... né, que eu tava contando pra ela. Daqui a pouco eu vou falar essa novidade pra vocês aqui. Tá. Nos últimos 4 anos, eu mudei muito como pessoa, entendeu? Mudei como pessoa, né? Fui uma pessoa melhor. E mudei... Como pessoa, mudei também, assim, profissionalmente, né? Porque encontrei qual é o meu objetivo do meu trabalho. Missão, sabe? A minha missão, meu propósito, né? Então isso mudou muito, me tornou uma pessoa diferente. Eu me tornei uma pessoa totalmente diferente, entendeu? Que o que eu faço não é pra mim. O dinheiro, ele é consequência do amor do seu trabalho, que você faz com amor, e daquilo que você, é consequência. E que é o trabalho, que é a extensão do seu ministério. Exatamente. Você tá curando vidas, são outras mulheres, outras histórias. E eu falo assim, não é o lugar onde você tá, é você. Você é o canal de bênção. Então, e eu sigo muito aquilo, procurar primeiro o reino dos céus, né, e as demais coisas você serão acrescentadas. Gente, isso é muito real. Quando você cumpre a vontade de Deus, as coisas começam a caminhar assim, ó, na sua vida. Ela vem até você. Você não precisa buscar nada, elas vêm até você. Isso é incrível, assim. E eu vou contar pra vocês agora, há muito tempo, todas as pessoas que me conhecem há muitos anos, ficavam assim, você tem que escrever um livro. Por que você não conta a sua história? Nossa, escreve um livro. A minha irmã mais velha, né, ela sempre fala isso também. E aí, muita gente falou isso pra mim e eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, se for pra me escrever, me dá um título do livro. E quando foi um dia, eu tava tomando banho. Eu brinco que Deus fala comigo tomando banho. Maravilhoso. Deus me deu o título do livro. Menina, eu comecei a chorar debaixo do chuveiro. Eu falei, Deus, nossa, né? E aí eu ia escrever, eu comecei escrevendo a história da minha vida, mas no decorrer do livro, Deus mudou. É sempre Deus assim. fez eu escrever as experiências que eu tive com Deus. E por que eu tive que passar pelo que eu passei.
Então, tipo assim, toda vez que eu tô escrevendo, eu choro. Eu acho que meu notebook, coitado, né? Porque... Querido Deus, lágrimas. Não, eu tava comentando com a minha mãe e com a minha irmã, e eu comecei a chorar, gente. Uma figurinha. Eu comecei a conversar com a minha mãe e com a minha irmã, né? E falando assim, gente, Deus tá me fazendo lembrar de coisas que eu não lembrava mais. E eu choro toda vez que eu tô escrevendo. Eu falei pra minha irmã que ela vai depois corrigir, né? Porque minha irmã é professora, trabalha toda. Eu falei pra ela assim, depois você vai corrigir tudo. Aí ela vai testemunhar pra você assim, Ellen, toda vez que eu ia corrigir eu chorava também. Então, e aí eu comecei a lembrar de coisas, e eu tô colocando coisas no livro que eu nunca contei pra ninguém. Uau! Nem minha mãe sabe. Então, tipo assim, quando as pessoas começaram a ler o livro, ela falou assim, nossa, mas como que aconteceu isso com ela? Nossa, eu não sabia disso. Minha mãe vai se impactar o dia que ela lê. Porque tem coisas lá que eu nunca, que foi particular meu com Deus. Coisas que eu vivi no secreto. Já quero um livro desse, com certeza. E quero, inclusive, um pra audiência. Pra gente sortear. Vamos lá. deixar no radar, claro que sim. Eu Vai falei ser que eu incrível. pretendo terminar de escrever até o final do ano. Pretendo, se Deus quiser. Bora. É que a gente tem muito tempo, né? A gente tem super tempo, né, filha? Nossa, a gente tem muito tempo. Quanto mais tempo a gente tem, mais coisas a gente arruma pra fazer, né? Exatamente. Se você me vê online, tipo, 2, 3 horas da manhã, pode ter certeza que eu tô escrevendo, entendeu? Ellen, você é muito maravilhosa e cuida de muitas mulheres. Tem algum caso de alguma cliente sua que você se lembre, que você acompanhou o trajeto de dor, esse processo de dor dessa cliente até ela se curar? Porque a gente quer falar um pouco sobre isso também, sobre o efeito nas mulheres, né? Contam pra nós um caso de alguma mulher aí que você acompanhou, sem contar nomes, claramente. Tem várias, mas teve um caso de uma cliente que chegou muito desmotivada. Ela não tinha problema de ser gorda, ela tinha uma gordura localizada e também ela estava com uns problemas no casamento, vários problemas. Ela é evangélica e eu sempre falo, de você estar na igreja não quer dizer que você foi curado, você precisa passar por um tratamento. Com eu certeza, sempre falo isso mesmo, concordo. Porque tem pessoas que estão há 20 anos dentro da igreja precisando ser libertas, ser curadas. São coisas diferentes. Que eu acho que toda igreja deveria ter uma equipe para trabalhar isso, para trabalhar isso. E aí, o que aconteceu? E aí, eu comecei o tratamento com ela, demorou 5 meses esse tratamento. Eu tenho fotos dela, depois eu vou mandar pra vocês. A transformação dessa mulher. Ela odiava a academia. Ela levanta 6 horas da manhã, ela tá na academia. O tratamento com você deu estímulo pra que ela mudasse drasticamente. O casamento dela mudou. O marido dela faz tratamento comigo hoje. Gente, o marido dela era uma pessoa totalmente ignorante. E ele hoje é adepto da estética. Você se especializou em emagrecer pessoas, Ellen? Então, eu trabalho com tudo. Tá. Mas a minha especialização é estética corporal. Né? Eu trabalho com estética facial, botox, harmonização facial. Mas eu gosto de trabalhar emagrecimento. Porque emagrecimento é emocional. Sabe? Porque isso eu vi em mim. Vejo em mim que eu tô no processo de emagrecimento, né? E eu gosto de trabalhar porque eu vejo muitas coisas nesse processo, né? De emagrecimento, as mulheres desesperadas querendo um resultado rápido. E aí eu sou uma pessoa que eu começo... Você vai fazer... Eu agendo 1 hora de avaliação. Eu converso com a cliente, eu descubro coisas. Elas falam, nossa, mas ninguém nunca falou isso pra mim. Todo mundo que vai lá se encanta porque eu sou uma pessoa que eu converso. Eu falo assim, ó, você fez exame? Se não fez, eu peço exame. Porque eu gosto de olhar os exames, porque eu tenho que saber como que tá a saúde da pessoa antes de começar a tratar ela. Legal. E aí elas começam a conversar e eu começo a descobrir coisas emocionais. Porque as pessoas, como eu estudei visagismo, a gente aprende um pouquinho a tirar as coisas da pessoa no visagismo, porque tem um pouco de psicologia no visagismo, né? Então, quando a pessoa entra dentro da minha clínica, o jeito dela andar, eu já sei como que a pessoa é. O jeito que ela coloca o cabelo, o jeito que ela se maquia. Então, eu já tenho uma noção sobre a personalidade. Da personalidade da pessoa. Então, cada pessoa eu tenho que tratar de uma maneira. É isso aí. Porque cada tem gente que tem que ter uma abordagem totalmente diferente, que ela não vai entender se eu der uma abordagem, tipo, muito radical. Não vai. Né? Eu tenho vários casos, assim, pra contar da clínica de pessoas que melhorou. Eu dou aula, vou contar nisso também.
Várias pessoas que melhoraram, assim, o psicológico, foram procurar psicólogo. Eu tenho pacientes que estão tratando, foram pro psicólogo se tratar. Mencionar isso é muito importante, que no primeiro bloco você tinha falado das suas parcerias. Né? Então não é tratar só o corpo, só a beleza. Você dá um 360 na pessoa também, para que ela se cuide ou de dentro para fora, né? Cuidar de dentro para fora. É por isso que a minha clínica se chama Estética Integrada. Porque e você tem essas parcerias, tenho parcerias, né? Com personal trainer, com... Agora eu vou colocar a Aline no meio, né, também. Para as pessoas poderem começar a se tratar. Tem parceria com nutricionista. Nutricionista, eu tenho nutrólogo, tenho médico também agora, ginecologista. Comigo, se a pessoa quiser evoluir 500% em um ano. Se não for, a gente não Exatamente. Agora eu tô filtrando. Isso é muito legal. E eu, assim, eu descobri essa coisa... Na clínica, tem alguns casos, bastante casos isolados. Mas eu descobri que Deus estava me usando muito quando eu comecei a dar aula, né? Eu dou aula na Secretaria da Mulher de Santana de Parnaíba. Ai, que maravilhosidade. E algumas pessoas, algumas meninas que estavam tendo aula comigo, umas até com depressão. Tinha um caso lá de uma aluna minha que tinha um filho especial, que já fazia 3 anos que não saía de casa, acho que era mais ou menos isso. E foi pra minha aula. E quando acabou a aula, terminou o curso, eu recebi vários feedbacks. Aí as meninas falaram assim: professora, eu estava com depressão e eu fui fazer o seu curso porque o meu psicólogo mandou eu fazer algo. E ele falou pra mim que o meu curso foi muito bom, porque eu tive uma melhora muito significativa. Meu Deus. É o feedback de outra pessoa que tá tratando aquela pessoa. Exatamente. Então, e outras falaram assim: olha, professora, eu não saía de casa, olha, eu não falava, olha, eu não sei o que, olha, eu não conseguia conversar com pessoas. Então, tipo, começou a me falar os feedbacks, entendeu? Que não é só... Eu falo, não tô aqui só pra dar aula de estética, né? Eu também conto a minha história, um pouquinho de vida, entendeu? Para as pessoas que falam assim: gente, eu era uma mulher improvável. Eu falei assim, eu não era... se você olhasse pra mim há uns 15, 20 anos atrás, você não falaria que eu chegaria aqui. Né, quem eu era antes, quem eu sou hoje. Então, o que você está vivendo hoje não quer dizer que você vai ser amanhã, mas isso depende unicamente de você. Você tem que decidir o que você quer pra você. Você tem que parar e falar assim: eu não quero isso pra mim. E você também tem que traçar uma meta. E eu aprendi isso. Eu quero chegar, eu fiz uma meta esse ano, né? Vou chegar lá em nome de Jesus, tracei uma meta. Eu falei assim: eu quero isso pra minha vida. Eu não quero ser isso, eu quero ser uma mulher assim. Né? Se for um crescimento em 360 graus de 500%, acho que eu posso te ajudar. Exatamente. Quem quiser procurar ali. Gente, não é se quiser eu posso. Ela pode. Ela vai transformar, vai ajudar a transformar a sua vida, querida. Primeiro Deus e depois a Aline. A Ellen me segue nas redes sociais. A Aline é um acelerador. Claro que com feedback, porque toda vez que eu vou lá eu falo de você, né? Com certeza. Olha, eu vou falar uma coisa pra você aqui de verdade. Você quer uma pessoa, um exemplo nato, foi a mãe da Miriam. Ah, verdade. Minha cliente também. E onde que você viu? No podcast. No podcast. E eu vou falar pra você, eu fui atender ela e eu vi a diferença. É verdade. De 500% mesmo. Assim. Olha. Eu acho que minha mãe é até mais de 500, sabe? Eu tenho um orgulho tão grande dela. Assim, se eu for colocar numa métrica dos meus clientes, acredito que realmente a dona Miriam, a dona Marisa, é um pouco mais de 500%. Assim, foi uma mudança que ela me surpreende. E eu pegar uma neném super acuada e uma sessão, e ela me permite falar isso, numa sessão ela falou assim: eu nunca mais vou sonhar, eu não sei o que é isso, eu nunca sonhei. Eu falei: imagina, meus pais começaram a sonhar com 55 anos, pode parar com isso. E aí, porta para, poucos meses depois, porque não tem um ano, acho que eu tô cuidando dela ainda. Eu passei uma tarefa pra ela: olha, você tem que alcançar 1.500 pessoas. E ela respondeu: manda no meu peito. Nesse nível. Inclusive, no episódio das nossas mães eu mencionei, mas num nível assim, meu pai está lá e ela falou assim: deposita um dinheiro pra mim. E aí meu pai falou: tá bom, me dá. E aí ela entregar o dinheiro, ele fica assim, olhando pra ela, pro dinheiro e pensando, porque foi tipo 20 vezes mais do que ele achou que era. Entendeu? Ele achou que era um pouquinho, aí chegou e falou assim: o que tá acontecendo? Da onde que tá vindo isso? Mentoria Aline Oliveira. Gente, sério, a minha mãe, você tem um orgulho imenso dela. É muito... Nós estamos aqui falando, a Ellen é maravilhosa, eu também acompanho, acho incrível. As pessoas me acompanham, as pessoas te acompanham, é conhecida como a Braba.
Mas nós temos nossos dias maus. Sim. Nós temos os dias que a gente quer desistir de tudo. Hoje, eu e a Miriam ficamos ali no Para o Ímpar. Quem desiste? Quem desiste? Vai! Eu quero desistir primeiro. Não era assim, desiste você. Eu quero desistir primeiro. Desafiador. Realmente, hoje nós estamos um dia bem desafiador aqui nessa gravação. O que é maravilhoso. Porque estamos aqui mostrando que é possível. Mostrando as boas profissionais que somos, apesar dos pesares. Mas isso são os bastidores da bênção. Sim. Toda bênção tem bastidores. E muitas vezes tem choro, às vezes tem lágrima, muitas vezes tem vontade de desistir. Mas nós somos realmente aprovados quando a gente tá ali na beira. Não, me empurra que eu já tô na beira. Mas é por isso que Deus coloca dois. Exato. Porque quando um quer cair, o outro levanta. Exato. Mas hoje a gente quase pulou juntas. Eu ia falar isso, eu assim, a gente deu as mãos e pensou assim, nossa, tem que ter uma terceira pessoa. Ellen. Mas brincadeiras à parte, poxa, essas mulheres que estão nos assistindo hoje, elas também passam por isso. Sim. Eu estava aqui falando nos bastidores, né, sobre a Miriam falar qual roupa eu ia usar. A gente se falou pra não usar a roupa da mesma cor. A gente conversa pra não gente, acontecer. É muito comum, a gente não combina. Mas é muito comum da gente sair, não se falar. E quando chegar no carro, a gente tá igual. A gente já tirou algumas fotos no Instagram e o pessoal falou assim, nossa, vocês andam de par de vaso? Gente, mas é verdade. Olha, teve uma situação que eu fui sair com a Miriam. A gente conversou pra não vir igual. Exato. E olha, gente. Tive uma situação que eu fui com a Miriam, eu fui dar uma palestra e aí eu peguei uma cor que eu nunca uso. Eu peguei uma roupa vinho, era um vinho assim, né? Era a blusa e a camisa preta dentro. Não, era aquela vermelha da Bispa Débora. Isso. E aí quando eu cheguei, eu fui de vinho. Na hora que eu cheguei, eu tava sentado no motorista, mas não era eu, era a Miriam. Eu falei, mas era idêntica a cor. Não era uma cor parecida, esse morango com essa uva. Era igualzinho. Era idêntica a cor. Eu falei, Miriam, as pessoas devem achar que a gente manda foto uma pra outra. Não é possível, porque nós saímos muito parecidas. Não, a gente descobriu que a gente tem o mesmo gosto, porque eram roupas que a gente já tinha há muito tempo e são iguais. E a gente fica tentando caçar pra ser diferente e acabamos nos encontrando novamente nesse lugar. Mas hoje, então, a Miriam me manda mensagem, olha, qual roupa que você vai? Porque, pra quem não sabe, nós gravamos 2 episódios no mesmo dia, porque vida de mãe e de grande empresária dá nisso. E aí a Miriam, por favor, que roupa que você vai? E eu falei, amiga, escolhe o que você quiser, porque eu tô aqui fazendo macarrão, porque meu filho decidiu que ele quer macarrão, eu tô desesperada, não sei com que roupa eu vou. E aí ela falou, eu não me atentei, estamos aqui de trio de vasos nesse lugar. É isso. Essas mulheres passam por isso. Eu tenho certeza, Ellen, que apesar de poderosa, maravilhosa, incrível, talvez algum dia você precisou sair pra pregar e, meu Deus, queimei o feijão e agora será que eu vou jantar? Né? Teve uma situação que eu fui pregar na igreja de um bispo maravilhoso, incrível, cliente meu também. Gente, na hora que eu tava terminando de me arrumar, uma chuva. Mas uma chuva eu já tava toda montada, tá? Uma chuva. E aí, do nada, o teto do meu quarto abriu e começou uma cascata. Não foi assim uma goteirinha. Foi uma cascata na minha cama. E na hora que eu vi aquilo, eu falei, vai ficar aí, tá bom? Que eu tô indo lá pro outro lado. E fui, gente, deixei a minha casa inundando. Porque chorar não ia resolver. Não vai. Perdi a cama, obviamente, né? Perdi a cama, perdi algumas coisas, perdi parte do meu guarda-roupa. Mas eu não deixei que aquilo me alterasse. Fui, cheguei plena, quem me viu... O povo querendo tirar foto no final, pensando, eu vou dormir onde, Deus? Claro, tiro foto sim, claro que sim. Nível, é a situação que você tava falando, tem coisas que só você vai viver, ninguém vai saber. E a gente que trabalha assim, que nem a gente trabalha, que nem, é difícil, que nem tem semana, tem mês que no meu mês tá... Esse mês tá uma maravilha, mas tem mês que eu dou aula, eu atendo e tem agenda. Sabe aquele mês que você não fica, nossa, eu vou na minha casa só pra dormir? Exato. Entendeu? Você quando toma banho você e dorme. consegue dormir um pouquinho. Quando eu consigo dormir. Aí, tipo assim, eu falo, gente, eu não tenho tempo pra nada, tô cansada. Aí às vezes eu falo, Senhor, eu preciso descansar um pouco, porque às vezes o nosso físico... E aí... vem os problemas, porque tem os problemas cotidianos. Verdade. Né? E que você tem, aí tem dia que você fala, ai, não aguento mais. Ai, Pô, além da empresária, além da esteticista, além da pregadora, além da mãe, além do... Tem todo um contexto aqui que a gente... Porque daí você vai cuidar da sua administração, fala, nossa, meu Deus, onde que eu coloco isso? Nossa, o que tá acontecendo? Exato, porque eu tô perdendo o controle da vida. Então você tem que tá atenta a tudo, né? Esse ano eu prometi que eu vou delegar algumas funções. Isso é importante. Entendeu? Eu já comecei a pesquisar algumas pessoas para delegar algumas funções, porque tá me sobrecarregando, né? E eu acho que já chegou o momento, porque eu acho que tem momento para tudo. Então tem coisas que você tem que começar a delegar.
Porque não adianta você querer carregar o mundo nas costas, que isso vai te prejudicar. E aí, por exemplo, observando a Ellen, ela que tem algumas coisas ali que faz. Ela abre caixinha de pergunta no Instagram e responde. Ai, nossa, eu te admiro tanto. Ela cuida das redes sociais dela. Aí ela tem o WhatsApp. E às vezes não com tanta brevidade, mas responde o WhatsApp. Eu fico pensando assim, meu Deus. Ou eu sou muito privilegiada, sou VIP, e ela me responde rápido. Ou essa mulher, tipo assim, ela não dorme. Ela deve ter 48 horas no dia dela. Então, sobre eu ia delegar, o ano passado, eu ia delegar minhas redes sociais. Eu não deleguei porque Deus falou, principalmente meu Instagram, que era pra eu cuidar. Porque ele falou assim, porque vai ter pessoas que vão te procurar no Instagram. E realmente. Acontece. Entendeu? Por isso que eu não deleguei meu Instagram, né? Eu vou delegar outras coisas que eu tô precisando delegar, já tô procurando pessoas, né? Uma parte de marketing, essa parte aí toda eu vou delegar. Importante. Mas eu quero cuidar do meu Instagram. É uma coisa que eu faço questão também, porque Deus falou comigo que era pra eu cuidar do meu Instagram. O seu olhar, a sua estratégia. Isso, então eu cuido, eu respondo caixinha, às vezes eu respondo de madrugada, mas eu respondo. Ai, olha só. Eu brinco com as minhas alunas. Gente, eu tenho grupos de alunos no meu... Eu tenho 2 celulares. Eu tenho meu celular profissional e tenho o meu celular pessoal. Então, assim, o meu celular profissional, eu atendo ele de segunda-feira à tarde até sábado às 14 horas. Depois disso, não adianta me mandar mensagem, que eu não vou te responder. Ótimo. Porque do sábado a partir das 14 até a segunda-feira, mais ou menos umas 3 horas da tarde, eu só respondo o meu WhatsApp pessoal. Entendeu? O WhatsApp profissional, não. Eu, como sou VIP, tenho os 2, então... Ela tem os 2. Ah, eu acabei de pensar isso. A Miriam é a única pessoa que tem os 2 telefones. Ela tem meus 2 telefones. Em compensação, vocês também são uma das poucas que tem os 2 telefones. Eu tenho os 2. É estratégia, então, ter 2 telefones. Por que acontece? Eu era uma pessoa que eu não separava a minha vida profissional da minha vida pessoal, e isso é importante, porque você precisa ter um momento família, e a pessoa tá lá falando pra você, mandando foto do abdômen, mandando foto do rosto pra você no domingo, no almoço de família. E eu Falta acho um senso das pessoas também, né? Então, assim, eu não respondo. E as pessoas sabem disso, porque... E outra, cliente é treinável. No começo, as pessoas Exato. mandavam. Hoje em dia, não tem uma mensagem de domingo no meu WhatsApp. Uhum, isso é ótimo. É libertador. Sim, e eu tenho uma agenda eletrônica, você sabe, né? Sim. As pessoas querem marcar, eu mando o link. E elas olham lá e marcam. E isso também melhorou, tipo, a minha vida 100%. Eu não fico olhando a agenda, só recebo a notificação lá no celular que estão marcando. Depois eu entro lá, vejo os horários e atendo. Quando eu não quero atender determinado horário, eu entro lá e fecho os horários que eu não quero atender. Que nem hoje que eu vim aqui, eu fui lá e fechei os horários que hoje eu não ia atender. Eu só tenho uma cliente às 20 horas só, né? Então você atende até tarde da noite. Minha última é às 20 horas. É bom saber, porque muitas vezes, na sua rotina, por exemplo, muito conturbada, ter horários noturnos, viu, Miriam? Você pode ir à noite também. Então, por esse motivo, eu tenho horário noturno, porque eu atendo muito empresária. Entendeu? Eu atendo muito empresária, eu atendo muita gente que não tem tempo, né? Por isso que eu fico, às vezes, até 9. Eu prometo, é uma promessa de 2024 da gente se cuidar mais. E a gente fez uma live sobre isso, sobre as nossas promessas de ano novo. Meu Deus, por quê? O pessoal Né? vai procurar no Instagram essa live. Podem procurar, gente. A gente fez uma live no dia 2, se eu não me engano, no comecinho do ano, falando sobre as promessas de ano novo que a gente tem que tirar do papel. Já tô arrependida de uma delas. Porque a gente dizer. a gente tá fazendo pilates e é uma das promessas, cuidar do corpo. A Ellen tá montando pra mim um protocolo personalizado. Exatamente, já montei. Pra emagrecimento. Ela já montou. Aí eu não fui lá ainda ver. E ela tá me cobrando, porque sábado eu fui no final de semana da beleza que ela faz. E aí cuida de tudo, cabelo, unha, tudo. E aí ela ficava assim, fazendo a minha limpeza de pele e falando, já montei seu protocolo. Você tem que vir. Pressão psicológica. Eu mando mensagem. Eu pensando, nossa, gente, eu vim relaxar. E tô sendo cobrada. E eu mando mensagem. Eu começo o tratamento, aí a pessoa cliente marca. quer mudança, né, então? E eu mando mensagem. E eu sou uma pessoa assim que eu olho os status, os stories, os status dos meus pacientes. E ela comenta, tô esperando você lá no Porque assim, eles pensam que não. Cláudia, eu tô vendo que você tá comendo uma feijoada. Eu olho. Aí a pessoa chega lá e fala assim, ai, mas eu não tô vendo o resultado. Eu falei assim, como tá a sua alimentação? Ai, eu não como nada. Eu falei, você come sim. Porque no final de semana você tava no McDonald's. Ela só falta pegar os bloquear prints. a Ellen.
Quando eu começar a passar com ela, eu vou bloquear ela. Não tem importância não, eu tenho alguns fakes pra mim ficar de olho em vocês. Maravilhosidade. Isso é muito bom porque, apesar dos pesares, das dores, das rotinas dessas mulheres, se priorizar é muito importante. Não deixar chegar no final de um casamento para começar a fazer isto. Eu vejo muito nessa questão do âmbito mental. Como eu trabalho com isso, minha especialidade de inteligência emocional e inteligência espiritual, eu vejo mulheres, principalmente empresárias, porque eu cuido muito de empresárias, que estão nesse lugar, com um corpo maravilhoso e incrível muitas vezes, mas a mente destruída. E a última coisa que elas vão olhar é a mente. Né? Então, cuida do corpo, vai pra academia. E nem sempre, apesar de que eu tenho amigos que são donos de academia, uma das minhas melhores amigas é a Dagmar ali, dona da academia próxima de vocês também. Eu tenho pessoas do meio que eu admiro. E é quase como a Miriam diz, é uma... Pressão? Não, que é uma pirâmide. É uma pirâmide, né? Um vai indicando o outro, que vai indicando o outro, que vai indicando o outro. Eu convidei a Ellen, alguns amigos falam que nossa pirâmide é do bem, que a gente vai indicando os cuidados, né? É quase uma pirâmide. Eu falei pra Ellen que ela tem que fazer parte também agora da nossa pirâmide do bem. Precisa. No entanto, a última coisa que essas mulheres vão olhar é o cuidado mental. Exatamente. Precisa cuidar disso. E você trazer isso pra nós é muito importante, porque você pontua, eu cuido do corpo, mas tem que cuidar da mente, senão não adianta. Então, se as mulheres chegam pra mim, Aline, eu vou morrer. Eu digo que eu recebo muito assim. Socorro, eu vou morrer. Gratidão mudou tudo. Sim. Gratidão deu certo. As minhas ultimamente são assim. Gratidão mudou tudo. Gratidão deu certo. Gratidão fechei. Expandir. Gratidão nova sociedade, né? Mas é isso. E eu imagino que você também lide com isso, né? Muito. Das pessoas chegarem, vou morrer e daqui a pouco tá dando certo. Eu tô evoluindo. O que eu mais escuto, eu já fiz de tudo. Você é minha última. Aqui é o último lugar. É minha última esperança. Uhum. É o que eu mais escuto. Por quê? Como eu já tratei muitas pessoas de emagrecimento, e muitas pessoas emagreceram e tiveram resultados bons, excelentes. Então, o que acontece? Você acaba virando referência, né? Exato. Aí a pessoa chega e fala assim, eu vim aqui porque você emagreceu fulana, entendeu? Tipo assim, exato. Você é minha emagrecida. Você é minha última Porque é uma delícia também. Mas a referência não é só dos seus clientes, é sua também. Você começou o episódio falando que pesava mais de 110 quilos. E tá no processo. Tô no processo. Aí é muito engraçado. Aí eu falo pra assim, mas eu tenho uma notícia péssima pra te dar. Aí a pessoa olha assim pra mim e eu falei, eu sou 1% do seu tratamento. Uau. A pessoa regala o olho assim, mas fulano emagreceu. Eu falei, mas foi mérito dela. Que legal. Que humildade também de vocês colocar assim. Porque assim, o tratamento estético, ele é coadjuvante. Uhum. Entendeu? Eu tento colocar na cabeça da minha cliente que ela precisa estar com uma mente saudável e mudar a alimentação dela, né? Sim. Que é o mais importante. E muitas pessoas, elas falam assim, mas eu não como. Aí eu vou investigar. Eu investigo, como é seu café da manhã? Eu anoto tudo, tá? Legal, isso é importante. Que você come As pessoas não fazem um diário. Eu falo assim, o que você come no final de semana? Porque as pessoas acham assim, que a dieta é de segunda a sexta. Dia do lixo, né? Tem a final de semana do lixo. Reeducação alimentar é de segunda a segunda. É isso, é mudar o mindset. Entendeu? Uhum. Quando eu falo que na minha dieta, da minha nutricionista, eu como açaí, brigadeiro e bolo de cenoura, ninguém acredita. Gente, mas isso é tudo somado. É possível. Isso, é isso mesmo. Entendeu? Ela soma e eu posso comer um pedaço. O problema tá no exagero. Você não pode comer um bolo inteiro. O problema tá aqui. Eu tenho clientes pós-bariátrica que estão gordas. Uhum. Porque se elas tivessem tratado a mente delas, elas nem precisavam ter feito bariátrica. Exatamente. Entendeu? Então, eu sou muito, assim, aí já falaram pra mim uma vez, por que você não faz bariátrica? Eu falei assim, porque eu preciso tratar minha mente, como eu tenho tratado, né? Todo esse tempo. Eu falei, eu preciso tratar minha mente, eu não preciso fazer bariátrica. Exato. Porque... Mas você realmente é uma outra pessoa. É absurda a mudança em você. É louvável. Quem vê a minha foto... Eu mostrei bem aquela específica pra chocar mesmo. Quem vê as minhas fotos e não, as pessoas que não me veem há muito tempo, eu reencontrei alguns amigos esses dias de muito tempo. Você manda Ellen? Aí eu falo assim, a pessoa fala assim, Ellen? Aí sou eu. Eu falo, nossa, você mudou até as roupas, tudo. Vai mudando, o meu guarda-roupa mudou, exato. Tipo, minha roupa mudou, tudo, né, eu aprendi a me vestir, porque minha mãe fala que eu não sabia me vestir. Ela brinca. Porque minha mãe, ela é muito
tem que conhecer minha mãe, que você vai amar ela. Ah, eu imagino que sim. E ela fala, você aprendeu a se vestir, você nem se vestia direito. Eu aprendi que tudo que eu faço por mim é investimento. É isso aí. Né? Isso Falou que é tudo. importante. Tudo que eu faço por mim é investimento. Cuidar da minha saúde, da minha alimentação. Ir pra academia, que no começo não é fácil, a gente odeia aquele lugar, mas depois a gente começa a amar. Né? Será que começa? Na realidade, tem dia que você vai pra academia, não, você vai por disciplina, não é nem por vontade. Né? Ai, já é por meta, já é... É meta mesmo, falo, não, eu tenho que ir porque tá sendo bom pra mim. E é bom, a academia faz parte da mudança da sua mentalidade, porque libera vários hormônios, libera tanta coisa boa pra você, você tem um dia melhor. Às vezes você tá triste, abatido, você volta da academia feliz, sorrindo. Solução Com dor, amiga. mas feliz e sorrindo. Né? Com dor. Com dor, mas feliz sorrindo. É muito bom, é muito bom. Eu, assim, eu ainda falo, tô numa longa jornada, tem muitas coisas que eu preciso mudar, né? Que eu preciso transformar na minha vida, que eu sei que eu preciso de mudanças ainda. E que eu preciso mudar muitas coisas. Eu falo, eu preciso mudar isso. Mas O pode mais mudar. engraçado é que quanto mais você muda, aí você viciante. começa a Mas prestar você atenção. percebe, Isso não tá legal em mim. Eu acho que eu tô Aham. precisando Vou fazer mudar. alguma coisa. É. Acho que eu preciso mudar. Né? E aí eu começo a falar, nossa, eu tenho que mudar isso, nossa, eu tenho que me policiar. Eu não era uma pessoa, como eu falei aqui, que eu não gostava de tocar em pessoas. E hoje eu sou uma pessoa abraçadeira, eu abraço todo mundo. Ai, Deus ama pegar. Nós temos uma amiga em comum do quinteto, Joyce. É porque eu sempre tô falando do Parça, sempre tô falando do Max, né? Sim. Aí o Max fica parecido. Lá, falou do meu nome. Joyce, meu bombom, meu doce de candura. Hoje é sobre você. Joyce odiava e odeia ainda abraçar pessoas. E aí Deus falou pra ela, o seu dom vai ser abraçar pessoas através do seu abraço. Aí, como eu sou amiga íntima, às vezes eu vou pra igreja e falo assim, ai Senhor, hoje eu queria receber um abraço. Adivinha quem Deus usa? Aí lá vem ela. E ela chega brava. Como somos íntimas, aí ela vai e fala assim, que saco, eu não queria te abraçar, mas Deus tá me obrigando. Eu caio na risada. Eu Mas não gostava. É super interessante essa questão de mudar. Quando a gente tá em mentoria, a Aline fala muito, chama de perebas emocionais que a gente Verdade, tem. verdade. Aí você cura uma e fica pensando, onde tem outra? Deixa Quero eu ver mais, o é que um vício, né? onde se tem curar. agora? Onde eu preciso Exatamente. mudar? Onde eu preciso evoluir? E você sabe que você abraçar as pessoas é uma coisa que você começa a sentir. E eu tenho a mania das clientes chegar e eu abraçar. Você É sente. verdade, Esse é verdade. isso é científico, inclusive. E você sente que a pessoa não tá num bom dia. Exato, é ciência. E aí, às vezes, a pessoa, depois que eu termino... Eu tenho uma cliente que ela fala pra mim assim, eu só venho aqui, eu invento um motivo pra estar aqui. Eu não sei o que tem nessa sua marca. Aí agora essa muito cliente vai bom. assistir esse episódio e descobrir que não é a maca. Exatamente. Verdade. Eu não sei o que tem nessa marca. Que toda vez eu venho aqui, eu saio daqui, parece que tirou 500 quilos de mim. É incrível. É você vivendo o seu propósito, na Isso, verdade. exatamente. Né? Eu oro em cima da minha maca, lógico, todo dia Claro, eu coloco a mão consagra, lá, né? oro, Isso é consagro. muito Mas assim, importante. Deus já usou várias pessoas pra orar, pegar na minha mão e falar pra mim assim, aonde você colocar suas mãos e plantar a planta dos seus pés, vai prosperar, vai haver mudança. Amém, que assim Aí, seja. e eu percebo isso no meu trabalho, né? Eu tenho um amigo em comum, Daniel, um dia ele orou por mim e falou pra mim assim, através da sua, você vai testemunhar o seu trabalho, através do seu trabalho você vai testemunhar muita coisa através das suas mãos, né? Que você vai colocar a mão, E você vai, trazer. ele falou assim, você não vai entender os procedimentos que você vai fazer e vai ter um resultado que ninguém vai alcançar. Porque Eu Deus fiquei tá 30 ali. dias sem dormir. E um dia eu fui na igreja dele, ele orou por mim. Ele falou assim, Deus vai te dar uma estratégia nesses dias. Começa a prestar atenção. Porque onde você colocar a sua mão, Deus vai fazer algo. E esse algo que Deus vai te dar vai fazer você sair do país. Você vai dar cursos Uau. e mais cursos através disso. Deus me deu dois procedimentos nesses 30 dias. Um eu já terminei. Ele inclusive é meu modelo. Eu postei as fotos dele. Você Incrível, viu. incrível, gente. Um eu já terminei, o outro eu tô em processo. O resultado foi incrível. Incrível. Esse meu amigo, ele é pastor e ele era obeso. E hoje ele tem o abdômen trincado e ele é todo malhado. Você tem que ver, ele é sensacional. E ele tinha resultado na academia, mas ele queria melhorar o abdômen. E eu coloquei o que Deus me deu um protocolo. 2, É na seu, realidade. exclusivo. Só seu. Exclusivo meu.
E assim que eu terminar também, eu vou tudo Acho que a gente vai ter mais de um livro. Ai, amamos. Porque aí Deus me deu esses 2 protocolos. Um eu tô fazendo de uma mulher, porque é diferente, por causa de hormônios, tem diferença de resultados. Eu tô fazendo o outro protocolo numa mulher. Vou postar daqui mais ou menos uns 30, 40 dias o resultado, que já tá sendo excelente. E foi Deus que me deu. E Deus me deu uma coisa totalmente fora da caixinha. E isso é o quê? Isso reflete todas as mudanças, né? Você se permitiu mudar, você se permitiu evoluir, você vem todo esse processo de crescimento, de contato com Deus. Mas não é só pensar no emagrecimento, não é só isso. No ser humano. É o toque, é o fato de você ser cuidada, é a massagem, é aquela massagem relaxante mesmo, que você vai. Eu fazia muitas massagens, né, na pessoa que eu era casada, e aí então eu me vi, ai meu Deus, abandonada, traída, e agora o que eu faço? Eu lembro o dia que eu paguei uma massagem. E aí Gente, maravilhoso. Eu sou tão queridinha de papai. Ai, maravilhoso. Meu Deus, como Deus me ama. Gente, massagem é libertadora. De pagar. Eu falo pra todo mundo assim, se todo mundo soubesse o poder da massagem, todo mundo faria massagem. Toda semana. Mulheres, ao invés de ficar reclamando que seus maridos não fazem massagem em vocês, façam eles pagarem. Tá tudo bem. E aí, minha filha, o Mateuzinho, meu filhinho de 5 anos, ele esses dias chegou em mim e falou assim, mãe, eu preciso fazer uma massagem em você. Eu falei, nossa, filho, tá bom, daqui a pouco a mamãe termina aqui, você faz. Daqui a pouco ele volta, mãe, eu preciso fazer uma massagem em você. Tá bom, fiquei emocionada. Falei, gente, eu comecei terminando assim, rapidinho o trabalho ali. Falei, gente, pra isso que eu pari um filho. Pra receber massagem. Claro que foi pra isso. Pra receber massagem pra comprar pão. Claro que foi exatamente por isso. Mas quando chegamos, ele pegou um creme. Mãe, me dá o creme. Aí pegou o creme, passou na mão assim. Eu deitei e falei, Jesus, é agora. Ah, Senhor, sou queridinha mesmo. Ele fez assim. Agora é minha vez. Deitou pra fazer massagem nele. Era só uma estratégia. Uma lágrima desceu aqui. Eu falei, filho, que já acabou? Nem começou. Era só. Na verdade, ele precisava receber uma massagem da mamãe. Esse pretexto. Mas é negociante, o menino é negociante. Mas é muito bom, essa Ellen, coisa de... No final, quando a gente vai chegando aqui perto do final do episódio, o nosso tema pode mudar, o nome do nosso podcast. Então a gente muda de papéis. Você vira a nossa entrevistadora. E você pode fazer uma pergunta pra mim e uma pra Aline. Tá. Eu vou fazer uma pergunta pra Aline. Quando foi que você descobriu que você poderia ajudar pessoas? Assim, quando foi o boom na sua vida? Falar assim, eu quero trabalhar com isso, eu quero ajudar as pessoas a transformar a vida das pessoas. Quando que você descobriu isso? O que eu faço hoje, que é ser conselheira, mudar o mindset de pessoas, eu já fazia. Eu digo que é um dom nato, um dom que Deus me deu, mas os institutos os quais eu cursei e me pós-graduei me deram ferramentas para facilitar o processo. Mas o dia que eu determinei, a partir de hoje eu vou fazer uma revolução, ninguém passa, aí surgiu meu bordão, que é ninguém passa por mim sem o mínimo de cura, foi numa noite que eu decidi tirar minha vida. E aí eu embrulhei meu filho, coloquei ele no cantinho, e por instinto o celular tocou, por instinto eu atendi. Era alguém maravilhoso, incrível, que Miriam hoje conhece, que estava lá na África. Inclusive, quando esse podcast for ao ar, provavelmente não estaremos no Brasil, estaremos dando treinamento lá em Angola. E ele falou, Deus mandou te ligar, porque se eu não te ligasse, você tiraria a sua vida. Eu falei, mas eu vou tirar minha vida. Ele não vai. E ele ficou em batalha comigo durante 7 horas. E meu pensamento era, eu vou me jogar daqui, vou encontrar meu corpo e vou salvar o meu filho, que era recém-nascido. E eu lembro, tanto que hoje, vez ou outra, eu chamo de sunshine, que é raio de sol, né? E porque o sol nasceu. E aí quando despontou o sol, e ele nessa batalha, eu falei, eu tô vendo o sol. Ele falou, então agora acabou a minha batalha. Eu desliguei e falei, eu nunca mais vou permitir que alguém passe por isso. Qualquer pessoa que Deus colocar nas minhas mãos, eu vou fazer o que fizeram comigo. Ali foi o grande despertar, assim, ali foi o grande boom da minha vida. Então eu já fazia isso, eu já até trabalhava com isso, eu já tinha minha primeira formação. Mas assumir como propósito, assim, pegar a espada, a couraça da justiça e falar, manda. Eu tô indo pra batalha agora, e a minha batalha é contra as potestades, é contra o céu, é contra o inferno, é contra o que precisar. Eu faço o que o céu mandar. Foi a partir desse dia, esse foi, assim, o divisor
de águas mesmo, entre vida e morte, E literalmente. mudou muito, né, a sua profissão depois disso. Nossa, absurdamente, absurdo. Eu só fui me Você mudou. refinando, só foi me refinando mesmo. Agora eu vou fazer uma pergunta pra Miriam. Qual é seu próximo, o seu próximo objetivo que você tem, assim, como pessoa? Como pessoa. Como pessoa, Miriam. Não a Miriam Mendes arquiteta, como pessoa. É que a arquiteta agora já é internacional, né? Não precisa, querida. tá um Mas assim, nojo. o seu próximo objetivo, o que você tem? Assim, que você fala assim, não, o meu próximo passo será isso, como pessoa, como Miriam. Como pessoa. Isso. Ir pra África. É o meu próximo passo e o passo mais próximo. Porque é um grande passo pra mim. A minha mentora tá aqui, pode testificar o desafio que é pra mim, que foi pra mim, desbloquear pra falar em público, pra falar da minha história, pra trazer isso pra outras mulheres. Então esse é o próximo passo. Verdade, você mudou muito. Pra quem não falava, agora tá num podcast, né? Eu não menina. falava nem sendo atendida. Exatamente. Ela passava 1 hora em silêncio. Então Agora a gente fica competindo pra ver quem vai falar mais. Ai, amiga! É assim, a cliente vem pra mim e eu só vou empoderando ele. Então ele vem pra primeira mentoria, é um lugar de cura, é uma mentoria completa, começo, meio e fim. Mas então esse cliente se encontrou, ele quer expandir aí, sei lá, escalonar aí, ele vai pra avançada. Então a Miriam já vem nesse lugar, ela já é premium, ela já passou da avançada comigo. Por isso que está gestionando quase 6 empresas, em nome de Jesus. Mas eu sempre vou tirá-la da zona de conforto, porque eu quero que ela cresça mais. Então a Miriam tá maravilhosa, eu dou uma coisa nova, ela faz. Às vezes a gente quer Ela dar um volta, soco na mentora. ela volta pra onde Às chega, a vezes Miriam gente olha pro quer. nada e fica lá. Um tempo, aí daqui a pouco ela volta. Entendi. Eu bom. vou fazer. Mas Deus faz isso comigo. Deus me faz. tira da zona de conforto sempre. Sempre. É isso. Me entrega coisas desafiadoras. A gente não quer, mas aí depois que você saiu, você fala assim, tá bom, qual o próximo agora? Mas é isso. E você? Você tá disposto a sair da sua zona de conforto? Vai ter dias que você vai estar como eu, fazendo macarronada e descobrindo que roupa você vai usar pro podcast. E vai chegar igual a coleguinha. Vai ter outros dias que você vai estar lá, embarcando para Angola, como estamos fazendo neste momento, enquanto vai ao ar esse episódio. Vai ter momentos que você vai precisar que Deus te quebre em pedacinhos, como fez com a Ellen. O importante é você estar disposto a viver o melhor de Deus na Terra. Eu te convido a refletir sobre isso e que sua semana seja maravilhosa e empoderadora. Ellen, gratidão por estar conosco. Foi uma Obrigada delícia ter também, você uma delícia aqui. nossa conversa, amei. Miriam, pode mudar? Não só pode, como deve. Nós nos vemos nas nossas redes sociais. Nos sigam. Pode mudar. Aline Oliveira, a mentora master Aline Oliveira. A Miriam Mendes Oficial. Ellen Barbosa, Estética Integrada. É sobre isso. Quer mudar do mindset ao seu corpo e ao seu lar? Esse foi mais um episódio do Pode Mudar. Um beijinho pra vocês.